Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. A gente está com a nossa meta aí de 3 mil inscritos, a gente está em 2.100 e uma coisinha. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, manda para o pessoal se inscrever também. A gente está com um convidado especial hoje aí também, a gente está com uma turma também diferenciada aí, cara, galera pesada aí da Chapecó e região, de confusão, né? E eu quero agradecer aos nossos apoiadores, que é a Mecânica Box 66. Tudo que você precisa para manutenção do teu carro, qualquer coisa do tipo de Chapecó e região, chama lá o Cristiano, o Evandro. Tem lá no o Instagram deles na descrição, chama eles, que vai ser benção para o teu carro. Quero também agradecer ao pessoal da Alga Móveis, que eles fazem móveis planejados. Então, tudo que vocês precisam de imóveis, para sua empresa, para o seu escritório, para sua casa, chama eles lá, chama a Ana e o Clair. Eu quero agradecer muito eles também de ter começado essa parceria nova com eles. E também eu quero agradecer a MMS Tecnologia, cara, é bastante agora. Agora é bastante. Explica o crescimento. Cenário. E eu quero agradecer o pessoal da MMS Tecnologia também, tudo que você precisar para a mídia da sua igreja, para o seu computador, comprar alguma peça ou qualquer coisa do tipo, tem também na descrição o Instagram deles. E tem também o nosso amigo Ricardo, que ele tem um softwarezinho, uma planilha, né? Então, tu tá tendo prejuízo na tua empresa, tu tá vendendo bem, então tu chama lá o Anderson, meu Deus do céu. Tu chama lá o Ricardo, é muita gente. Tu chama lá o Ricardo no Instagram, vai ter também na descrição, que tenho certeza que vai ajudar na tua empresa, vai alavancar a tua empresa. Conversa com ele lá que é benção. Também quero agradecer o João nas alturas, nosso amigo João, que também nos ajuda e é um grande parceiro nosso. E aí, Anderson? Depois de 2 horas falando, né? Como é que você tá? Bem, graças a Deus, gente. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez no podcast do Seguindo Jesus. E que só cresce, né? Só cresce em números aí de membros, de inscritos. E também agora nesse cenário novo aqui, né? Tá? Coisa mais linda. Agradecer também todos os patrocinadores, apoiadores. E dizer que ainda tem espaço, né? Ainda Tem espaço. Podemos ficar as 2 horas. para você contribuir e ser também um semeador aí da obra de Deus através das mídias, das redes sociais. Estamos aqui nessa manhã, já com o Marcelo que se apresentou, também nosso amigo missionário ali de Coronel Freitas, Jonathan James, está aqui novamente no Seguindo Jesus. Cara, E estamos grande aqui James. também convidado especial, Josias Padilha, né? O Josias, presbítero, grande ministro, pregador da palavra, um homem de Deus que a gente conhece já há um bom tempo, né? Tem um bom testemunho e será o nosso convidado aqui desta manhã para estar falando acerca do seu ministério, da sua vida com Cristo, como que se iniciou, suas experiências. E a gente procura trazer aqui pessoas de Deus, né, Marcelo? Que traga aí realmente aquilo que vive, que prega, que vive, para que outras vidas sejam edificadas. E assim como os demais, hoje não vai ser diferente, eu creio, num bate-papo aqui muito produtivo e edificante para todos aqueles que estarão ouvindo e onde vai chegar esse podcast. É isso aí, é isso aí. E a gente já quer começar então com a pergunta de sempre, Josias. Como que começou a tua caminhada com Jesus? Conta para nós aí como é que começou isso. Como é que começou a tua história? Na verdade, Marcelo, prazer estar aqui, né? É ótimo estar aqui. Saudar a todos com a paz do Senhor, né? A gente é muito feliz pelo convite e estar aqui junto com o Anderson, nosso amigo aí, me, me deixa mais feliz ainda. Também o Jonathan, nosso amigo já de muito tempo. A gente tem um parentesco familiar. De Pois vez é, em eu quando fiquei a gente, sabendo ontem disso é, aí, que- quando a gente se encontra é muito, Parecido, né? muito bacana. Sim. E prazer enorme participar do podcast aqui de Seguindo Jesus. E a caminhada com Cristo, né? Ele que nos escolhe primeiro, né? Então, ele faz o chamado e a gente resolve, aceita, né, esse chamado Uhum. de seguir Jesus. E eu já nasci num lar cristão, isso já conta muito, já foi mais fácil, né? Já fui apresentado logo a Jesus. Ele me aceitou e, claro que
é uma alegria enorme seguir a ele. A gente cresceu no interior, do sudoeste do Paraná, então as coisas são diferentes um pouco da cidade, mas fomos aprendendo a seguir Jesus e amar Jesus também. E Josias sempre teve isso no coração de pregar. Quando que começou esse teu chamado para pregação? Desde cedo? Realmente, Pregava, sempre tive no coração, assim, aquele projeto de saber que a gente é uma escolha de Deus, até porque Deus já vai avisando a gente, né, através do chamado, através dos profetas, através da sua palavra, ele vai nos chamando, vai nos direcionando para isso. Então, desde cedo tive isso no meu coração. Então, muitas escolhas da minha vida foram pautadas nisso. Se eu fiz algumas escolhas, eu sempre coloquei esse propósito na frente, de fazer o melhor para continuar pregando, ou ter oportunidades para pregar a palavra de Deus, abrir portas para mim mesmo para poder pregar a palavra de Deus. Claro que em alguns tempos a gente acabou fazendo algumas coisas que desagradam a Deus no mundo, assim, com a adolescência principalmente, mas sempre com temor e dentro do coração ardia aquele chamado, né? De saber que a gente foi separado, preparado para isso, para pregar a palavra de Deus. Até hoje eu me policio, me cuido nas minhas escolhas, sempre pensando nisso. Então, a gente tem várias escolhas profissionais e que a gente pensa em sonhos e projetos de vida, mas eu sempre coloquei no meu projeto de vida, acima de tudo, eu tenho que ter, na minha visão, um momento para pregar, um momento para saber que eu tenho um ministério que está acima daquelas minhas vontades profissionais. Eu sempre coloquei isso nas minhas escolhas. O ministério está acima. Então, eu já deixei emprego, já não fiz algumas coisas porque eu sei que eu preciso colocar esse chamado acima. É uma escolha soberana de Deus. E se é a soberana dele, a vontade dele, a gente tem que colocar acima, né? Principalmente na nossa vida como cristãos, a vontade de Deus, ela deve prevalecer, na verdade. Com certeza. Amém. E até eu ia comentar aqui, Marcelo, que o Josias, acho que a primeira vez que eu vi ele ministrar foi em 2014 ou 2015. Foi nesse meio aí, congresso de jovens, Vila Real. Estava lá. E assim, houve um mover muito grande de Deus, salvação de almas, batismo do Espírito Santo, algo que tá raro hoje, né? Não que não exista, ainda tem. Mas assim, foi um culto assim muito tremendo, abençoado, e a partir daquele dia eu passei a acompanhar ali, adicionei o Josias nas redes sociais, e ficou aquela amizade mais à distância, depois, lógico, teve a proximidade. Mas hoje ainda eu convido o Josias, às vezes, para ministrar, e eu percebo assim que a mesma pessoa, né? A mesma forma de se portar, a mesma mensagem, a mesma unção. E aí, em cima disso, eu faço uma pergunta, também envolvo o Jonathan James nessa pergunta, que eu acho que ela é crucial para os dias atuais. Por exemplo, o que fazer, ou qual é o conselho que você tem para os jovens pregadores, ou aqueles que já ministram uma palavra, para você se manter nesse nível espiritual, não se perder no caminho, não que eu esteja aqui julgando alguém, porque todos estamos sujeitos a falhas e a erros, né? Então, muita gente boa se perdeu pelo caminho, alguns saíram da rota, outros não conseguiram permanecer, né? Então, quando a gente tem pessoas assim, que a gente vê, 10 anos atrás, 15 anos atrás, e ainda o mesmo caráter, a mesma intensidade, a mesma pessoa com o evangelho. Então, diante dessa pergunta, perguntando para os dois, né? Primeiro para o Josias, depois o Jonathan pode estender aqui a resposta. Qual seria o conselho para você seguir no ministério, focado, não se corromper, manter o seu caráter e, acima de tudo, estar no centro da vontade de Deus? É importante essa pergunta porque a gente vê realmente, né, que alguns acabam se perdendo na caminhada. Tive muitos amigos que andaram comigo por muito tempo e depois acabaram saindo, sumindo, indo para outros caminhos que às vezes até longe de Deus, longe da igreja. Mas acho que importante a gente não se iludir, né? As pessoas Deus sempre vai usar as pessoas. Quem se dispor, ele usa. E na caminhada a gente não pode se iludir, achando que agora eu já sou alguma coisa, agora
eu já tenho um nome, agora o meu nível subiu e eu começo a achar que eu sou maior que alguém, melhor que alguém, ou eu posso achar que alguém está abaixo de mim, colocando uma concorrência em mim mesmo. Acho que essa ilusão é ruim. Eu sempre pautei conselhos e eu tento pautar minha vida numa palavra de Paulo, que ele diz que nós devemos considerar os outros acima de nós. Então, mesmo que talvez a gente consiga pregar, o Jonathan é pregador, você é pregador, mesmo que Deus nos use, eu olho para os irmãos da igreja, eu olho para os obreiros da minha igreja, eu tenho que considerá-los alguém como acima de mim, alguém que tem algo para me ensinar sempre, alguém que tem algo para me aconselhar sempre. Então, essa ilusão de que eu posso me achar melhor do que alguém, ou eu posso pregar melhor do que alguém, ou eu posso ser mais preparado do que alguém, a oportunidade devia ser minha, isso é o que eu acho que distancia às vezes as pessoas de Deus e da vontade do propósito de Deus, porque a gente está principalmente no propósito, né? A ilusão não vai nos levar a lugar nenhum. O propósito nos leva. Amém. Pai do Senhor. Agora sim, né? Pai do Senhor, irmão Marcelo, irmão Josias, irmão Anderson. É bom estar aqui de novo, né? Esse momento novo, né? Mas aproveitando a pegada do irmão Josias, lógico, em conjunto, né? Juntando tudo, eu gosto muito de quando Samuel, se não me foge a memória, ele faz uma pergunta, como caíram, ou ele faz uma afirmação, né? Ó, como caíram os valentes, né, diante de uma questão de Saul, que já preferia sacrificar do que obedecer. Hoje eu olho particularmente para mim, a gente tem pouco tempo de caminhada, né, em questão ministerial, em torno de uns 15, 16 anos, no ministério, na pregação, na obra de Deus, mas eu olho muito para essa questão de Samuel e muitas vezes eu me perguntei, e fazendo uma comparação e olhando para a história de grandes homens de Deus que hoje já não estão mais no ministério, já não estão mais servindo a Deus. E eu fiz muitas vezes aquela pergunta, como é que conseguiram cair? Porque você olhava assim num cenário assim de pregação, de culto, de mensagens na época de DVD, né, quando tinha ainda, agora tem mais na questão do YouTube e tal, das plataformas. Como é que parecia que na hora da pregação eles estavam tão perto de Deus, mas quando você menos percebe, eles não estão mais. Já estão caídos, já abandonaram, apostataram a fé. E eu gosto muito que Samuel vai dizer que é muito melhor você obedecer do que você sacrificar. E hoje, eu digo nos nossos tempos hoje, eu observo muito a questão do profissionalismo. Já não tem mais aquela questão do relacionamento e virou mais profissão, virou mais serviço. Hoje é fácil você, querendo ou não, é fácil. Numa forma humana falando, você estuda uma teologia, você faz uns 2, 3 cursos lá, daqui a pouco já está pregando. Sim. Você ter unção, você ter um contato com Deus, você ter uma direção, você ter uma virtude é diferente, mas você ministrar, você ensinar é fácil. E hoje eu observo que muitas pessoas, você acompanha assim a trajetória e você percebe que se você fazer um cálculo bem rápido, pessoas que ficam há 35 dias por mês, não tem, né? Vamos botar aqui para você entender, 35 dias por mês pregando, qual é o tempo que ele tem para se guardar? Qual que é o tempo que ele tem com Deus para fazer o que o próprio Jesus disse? Vai para o teu quarto, fecha a porta, fique lá um tempo, né? Exato. Tira aquele tempo de estudo, de busca. Você percebe hoje que as mensagens de muitos são as mesmas, só muda às vezes um versículo ou outro, mas é tudo mesmo, parece que não tem algo novo. E eu vejo que está pautado numa questão de princípio de oração, né? Hoje, se nós não tiver de fato primeiro relacionamento, depois serviço, as coisas ficam como está hoje. Pessoas se perdendo, pessoas caindo, porque você já esqueceu que você tem alguém para conversar e pedir direção. Você depende de alguém para ter um ministério frutífero, para que haja um resultado na mensagem. Então hoje nós estamos indo pregando, estamos servindo, estamos trabalhando e a gente não está tendo tempo de comunhão. Então eu vejo muito que hoje é um conselho que eu levo para mim, já peguei de outros, de fato, antes de começar a fazer qualquer coisa, ter relacionamento. Primeiro priorize isso, que eu acho que se você tiver de fato um relacionamento verdadeiro e tiver acontecendo, você não vai se perder no caminho. Porque daí você está em contato com o Pai e eu tenho certeza que ele não vai deixar a gente se corromper, né? Agora, se a gente esquecer do tempo de qualidade com Deus, de comunhão, aí corremos o risco. Então fica aí meu simples conselho. Uma resposta carregada de um conselho muito grande, né? Mas eu acho que é isso, tanto aquilo que o Josias colocou, aquilo que o Jonathan colocou aqui, são coisas que está faltando no nosso tempo. Está faltando muito.
Primeiro, que hoje, lógico que é benéfico e ao mesmo tempo não. Questão de rede social. A gente precisa ter uma rede social apresentável. Eu era, para que rede social? Para que isso? Para que aquilo? Mas eu comecei a me deparar com algumas situações. Alguns pastores me ligam, alguns irmãos me ligam. Anderson, quais são suas redes sociais aqui para o líder ou para o pastor acompanhar? E está correto. Eu preciso saber quem que eu estou trazendo aqui para minha igreja, né? Qual foi o último dia que o Anderson ministrou, de fato? Então, eu acompanho ali a rede social, então você já tem um perfil mais ou menos de quem você vai trazer. É benéfico, mas em contrapartida pode não ser, porque tem gente que se pauta na sua rede social, então ele alcança um número expressivo de seguidores e ele acha que ele já está no topo, aquilo que o Josias falou antes, acaba perdendo o foco. Então, há um perigo nos dias atuais de muitos pregadores, cantores, se movimentar por um status, não mais por uma chamada. E aí há esse distanciamento de Deus. Então, a gente precisa sempre entender que a nossa base é na oração, em Cristo, desenvolvendo o relacionamento, esse contato, e a oração, né? Que são coisas que a igreja primitiva, os nossos, não vamos muito longe, 10 anos atrás, 15 anos atrás, você chegava na igreja, estava todo mundo orando, buscando a presença de Deus, era constrangedor você sentar no banco, né? Hoje inverteu, parece que é constrangedor você ir orar porque está todo mundo Verdade. sentado, né? Então eu faço essa pergunta porque algumas coisas a gente vem perdendo, em outras a gente vem avançando, mas em outras a gente vem regredindo, e principalmente mundo espiritual, né? Então, às vezes a gente tem nossas igrejas impecáveis, mas parece que está faltando aquele algo a mais, né? Está faltando aquela unção. Parece que é um modelo novo de evangelho que está surgindo. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Passar os anos e não mudar a essência, não mudar a característica, não mudar a forma de pregar, não mudar a forma de buscar em Deus, né? Então, eu acho isso muito importante. Então, dentro dessa pergunta, eu creio que está esclarecido. Você buscar em Deus, você buscar em oração, você não se mover por um status, buscar manter a sua essência e sempre por aquilo que o Josias falou. Cristo acima de tudo e não desprezar ninguém. Outra questão, falando aqui no meio assembleano, vocês, Marcelo, que tem alguma pergunta? Senão eu Não, pode falar. já vou falar outra aqui a respeito dos dons. A respeito dos dons espirituais que eram muito, né? Era a marca do assembleano, a manifestação dos dons. Então a gente vem hoje numa pegada que, assim como o Jonathan falou, parece que está tudo muito parecido. Nossos cultos muito parecido, muito igual, e não estou levando para um lado negativo. A gente vai lá, entrega o nosso culto, mas assim, os dons espirituais, no ponto de vista de vocês, vem se perdendo ao longo desses últimos anos? Qual é, sei lá, o ponto crucial aonde que está se perdendo? Porque a gente via muito o dom da profecia nos nossos cultos. É um que eu não vejo, assim, há tempo. Interpretação de línguas. Interpretação de línguas, assim, eu não lembro de fato qual foi o último culto que eu estava ali, né? Então, no ponto de vocês, alguns dons, eles estão ali, outros desapareceram ou não estão sendo manifestados. E aonde foi que vem se perdendo esses dons na visão de vocês? Bom, na minha visão, no meu pensamento, Anderson, os dons estão aí, né? Os dons são dons do Espírito Santo. Não cessaram, né? Só Não para ficar bem cessaram. claro para quem está ouvindo. Estão aí. O Espírito Santo tem que continuar agindo. Os dons, os frutos estão aí. Então, se os dons estão aqui, os frutos fazem parte de alguém que é espiritual e possui o Espírito Santo, está faltando, o erro está em algum outro lugar. Se os dons ainda continuam, o Espírito Santo está aí,
na minha visão, no meu pensamento, hoje as pessoas não têm o desejo mais de dons espirituais. Tu não vê. Eu cuido de um grupo de adolescentes lá na minha igreja. E a gente tenta ensiná-los da melhor forma, mas você não vê um adolescente hoje dizendo: eu quero um dom de profecias. Eu quero o dom da palavra. Eu quero poder ter as revelações de Deus. Tu não vê esse desejo. Culpa deles? Claro que não. Eles estão em formação, estão sendo formados, estão sendo ensinados. Começou com talvez a nossa geração hoje, né? De não buscar mais esses dons, de não orar pelos dons, de não pedir a Deus os dons espirituais. Talvez nossos líderes não incentivaram, não ministraram o suficiente ao nosso coração para que a gente buscasse dons espirituais, para que a igreja buscasse dons espirituais. E o conhecimento se multiplicou tanto, as coisas se multiplicaram tanto que foram substituindo os dons espirituais. Então, você vê hoje doutores pregando, você vê pessoas formadas em altos níveis, com boas ministrações, com um conhecimento altíssimo, mas você vê poucas manifestações de dons espirituais. Eu penso que é aí que a gente acabou perdendo um pouco da essência que sempre foi nossa, do pentecostalismo, né? De dons espirituais, dons de cura. A gente parece até uma utopia falar dom de maravilhas. Sim. Cara, mas isso existe, isso é real, já vi acontecendo. Então, mas onde estão essas pessoas que têm esses dons? O dom ainda existe, não existe. Então ainda é real. Falta alguém desejoso, alguém que pague um preço por isso, talvez. Alguém que queira manifestar esses dons na sua vida, e o Espírito Santo vai ministrar esse dom. O Espírito Santo vai conceder à pessoa que deseja esses dons. Então, a falha, no fim das contas, acaba sendo nossa, de não desejar, de não pedir a Deus, de não orar pelos dons. Posso orar 1 ano, 2 anos, 10 anos, que seja. O certo é que Deus vai ministrar, vai conceder esse dom. Olhando para o meu desejo, para a verdade do meu coração, por que Deus não faria isso? Claro que dons não são barganha com Deus e não são para me fazer melhor ou maior que ninguém. Se for esse o princípio do meu coração ao desejar um dom, claro que Deus nem vai ministrar esse dom para a minha vida. Pode ser que seja isso daí também, né? Que tá acontecendo. Também, as Porque pessoas acham que o dom vai subir o nível dela. Acha que, se promover, né? Então, vamos promover com isso. E como que Deus vai promover a Bíblia? E hoje, com redes sociais e confusão e tudo mais, cara, eu vejo que tá muito pautado nisso, sabe? Verdade. Tipo, não querem mais crescer no secreto. Querem crescer na frente dos outros pregadores, dos outros pastores. Diante da plateia. Diante da E plateia. às vezes acabam manipulando os dons, né? Exato. Para se autopromover. O que é muito errado, né? Você está usando de algo que seria sagrado. Uhum. Para Falando em nome de benefício Deus, próprio. quando Deus não falou, né? É isso aí. E isso acaba prejudicando não apenas a pessoa que está fazendo isso, mas todo um monte de pessoas que está ao redor, né? Uma igreja que está ouvindo mentiras, uma igreja que está sendo manipulada, enganada, também vai sofrer a consequência daquela pessoa que está usando os seus dons, entre aspas, né? Porque não são ministrados por Deus para benefício próprio. Fala, James, que eu sei que você quer falar. Meu, Pode falar, pode falar. é difícil, né? Vai falar, né, quando vai... fico ouvindo, assim, quando a gente vai comparar gerações, para mim, isso torna muito difícil falar. Eu não sou saudosista, né? Já não deve ser saudosista, mas às vezes a gente pode comparar, né? Analisar o que tinha, né? Mas ao mesmo tempo, tu vai olhar na questão bíblica também, você vai ver períodos, né? Tempos, a forma que Deus trabalhava, que Deus agia, que Deus se manifestava. Deus se manifestou de várias formas. Hoje nós vamos olhar a questão da nossa geração, é muita coisa que envolve a questão dos dons, né? Coisas prós, contra, é muito complexo, é muito vasto, né? Essa questão da manifestação, que a gente não pode colocar, é só isso, é só aquilo, né? Mas juntando o que o irmão Josias falou, que eu vejo também que é uma realidade, e não tem, eu acredito, assim, que começa já pela liderança. Não tem como. Que nem o irmão Josias falou, você vai olhar hoje na questão da formação de uma criança, claro que a formação maior, primordial, é a educação cristã de casa. Mas vamos colocar que seja na igreja,
Tu vai olhar hoje, escola bíblica dominical, 90% das igrejas aqui do Oeste quase nem tem. Culto de ensino já tá quase que, né? Quando você descobre que tem, você até arrepia o cabelo, mas duvido, só vou lá ver para se é verdade ou não. Então isso vai muito da questão da liderança, de qual foi o culto em que houve um ensino sobre dons do Espírito Santo, do benefício, do lado bom não, né? Da qualidade de você receber um dom, como a igreja vai crescer, vai frutificar, vai expandir, vai amadurecer você recebendo uma virtude como essa. Então hoje eu vejo que começa lá de cima. Se meu pai tivesse desde cedo me ensinado a tomar chimarrão, eu não teria demorado 30 anos para começar a tomar. E só aprendi porque outro me ensinou. Meu pai tomava, mas nunca foi lá. Então, se tivesse meu pai ensinado vários princípios que hoje eu tenho, teria já antecipado muita coisa. Muita coisa, talvez na minha vida teria mudado. Na igreja eu vejo que é mais ou menos a mesma forma. Se não é pregado, não é ensinado, não tem como um jovem, um adolescente querer buscar aquilo que ele nem sabe. Você vai conversar hoje, eu vou falar da questão por onde eu ando, as igrejas que eu trabalhei. Você vai conversar com 90, talvez até mais, dos jovens, eles nunca leram a Bíblia completa. Eles não fazem ideia do que é fruto do Espírito e a diferença de dons do Espírito Santo. Tem noção. Por quê? Porque não é ensinado. Hoje, aquilo que estão, os que conhecem estão buscando é aquilo que se promove. Vou me profissionalizar, aquilo que a gente falou antes, na questão da pregação, porque isso dá ibope, isso dá dinheiro, isso dá fama. E você ter um dom de interpretação de língua, ninguém te vê. O máximo é a igreja, né? Ninguém vai sair por aí dizendo assim, convida o irmão Anderson lá, que ele tem dom de interpretação de língua. Então eu vejo que começa aí nessa linha assim, não vou dizer o nome da cidade, porque daí fica feio para mim, mas de uma cidade assim que eu tenho bastante contato, ou não adianta ter interpretação de língua, ou alguém buscar isso, e nem tem dom de profecia na igreja. Então nós estamos bem perdidos. A gente está esquecendo. Eu sou assembleiano, quero crer que você até Jesus levar à igreja, né? Mas nada como é que eu vou dizer assim, nada me coloca numa posição que eu não possa mudar algumas questões, e hoje na questão teológica, sou pentecostal, sou continuista, mas nós temos muitas linhas teológicas hoje que está esfriando geral, está colocando dúvidas. Imagina, você não tem uma formação, você não tem uma noção sincera, completa, plena sobre tal assunto, e aí vem outro e já começa a deturpar, você fica mais fácil, mais suscetível você se inclinar àquilo. A deturpação, a mentira, o engano. E hoje nós temos, dentro da linha pentecostal, nós temos neopentecostal, dentro da linha continuista, né? Nós temos pentecostais, neopentecostais. A gente sabe que o neopentecostalismo, uma grande maioria, é muita besteira, é muita coisa que não é bíblica. E no outro lado a gente tem também a questão da teologia do sensacionalista, que hoje está devastando, né? Nas mídias sociais mesmo, o que eu mais recebo hoje, e se você pegar o meu Instagram, você vai ver as pessoas me bombardeando com videozinhos de pessoas, né, sensacionalistas que já não acreditam mais. E se você não tem uma mente formada, não adianta. Você vai, de fato, é que eles têm, querendo ou não, o sensacionalista ele tem um jargão muito bonito. Né? Ele passa uma visão assim, né, de uma pessoa centrada, de uma pessoa sábia e tal, e quando você menos percebe a juventude, aqueles que ainda não foram formados dentro da nossa visão. Então, eu creio que começa nosso líder nós começar a pautar assuntos como esse, batismo do Espírito Santo, dons espirituais, de fato, até onde a nossa igreja chegou e por que ela chegou. Se nós somos assembleianos, não é que nós estamos falando de salvação, né? Se nós somos assembleianos, vamos ver por que nós estamos nessa igreja, o que fez nós chegar até aqui, com quase 120 anos, e vamos continuar correndo atrás. Mas hoje nós temos temática, nós temos as revistas da Escola Bíblica Dominical, mas parece que não é dado uma ênfase como é dado em curso de Vitória. A ênfase de uma escola bíblica não é a mesma que é dada num encontro de homens de honra. Para mim, encontro de honra é encontro de ensino da palavra, que você vai sentar, vai orar, vai aprender, né? Então eu acho que, a começar na minha visão, tá ali pela liderança e começar, de fato, trazer essas verdades aí para a igreja, e ele sair da igreja sempre pedindo, meu Deus, eu quero buscar um dom como esse. Eu quero ter um dom da sabedoria, sim, quero ter um dom do conhecimento, quero ter um dom de maravilha. Não vou receber todos, né? Mas aqueles que você quiser e o Espírito Santo lhe dê, amém. E use para benefício da igreja, do corpo de Cristo e do próprio Cristo, não para si, né? Que daí volta aquilo que o Josias falou, que dom não é para se autopromover. Sim. E hoje o Espírito Santo nem deu dom e você acha que tem e está se promovendo sozinho. Essa que é a realidade. Hoje eu vejo assim, ó, visível, podia contar aqui algumas coisas, mas como a gente vai pro ar, a gente não pode constranger irmãos, né? Que daí depois vão puxar a orelha da gente. Mas a gente percebe visivelmente que pessoas usam Deus. Uhum. Querem ter, o Espírito Santo não deu,
Ele diz que quem dá é Cristo, né? Mas Cristo não deu, e aí o que acontece? Você quer ter, você força e você faz as pessoas engolir por goela abaixo e dá problema na igreja. Então, tem que partir, sempre vai partir da liderança, de começar a trazer de fato essa pregação. Falei eu esses dias, trocando né, a visão sobre da liderança, dos pregadores, trazer pontos como esse. Quando que foi a última vez que eu, particularmente, estou falando em igrejas que eu estava, que eu ouvi uma pregação sobre arrebatamento da igreja? Quando que um pastor assim falou, irmãos, vamos parar sábado e vamos falar um pouco sobre escatologia? Eu não sou, né? Sou bem raso, mas trazer alguém que de fato saiba falar sobre pontos importantes, a gente não tem mais. Né? Falar sobre arrebatamento eu não escuto mais. Então, assim, tem que partir, vai ter que acontecer uma mudança radical nas lideranças, de fato, de não ficar com uma temática anual somente e morreu. Estamos agora com uma temática anual, né? Oração. Mas será que nós estamos orando mesmo? Né? Nós falamos todo final de culto, como é que é a temática aí, irmãos? Oração, a força, Força que move a igreja. Estou chegando no começo do culto, ninguém ora. Mas no final a gente fala a frase. Aí no outro culto vai acontecer a mesma coisa. Tu chega, tá todo mundo sentado, estamos todos dormindo. Agora, antes, esse dia eu até fazia umas piadinhas assim, mais ou menos, pra você dobrava o joelho, não orava, ficava espiando por cima, né? Agora já não precisa mais espiar por cima. Você fica sentado mesmo, não tem mais vergonha daquilo. Sim. Nós estamos sentados, folgados, e no final a gente fala temática, né? Até com entusiasmo, repete 2, 3 vezes. Então, questão de dons é voltar, assim, sabe, lá para a raiz, para os nossos pais, para os nossos pioneiros, para os nossos, né, nossos líderes, e assim, vamos pregar, vamos falar para a igreja. Trazer isso para o coração do povo, que eu acho que vai mudar. O povo vai começar, os jovens, né, vão sonhar com dom espiritual, eu quero ter aquilo. Que era isso que acontecia, né? Até Que o James ia falar. Eu não gosto que deve ficar me puxando. A nossa depois. fala não é assim, Marcelo, que nós somos radical. Sim. Alguns pontos dá a entender que nós, saudosistas, radicais, né? Mas não é isso. Essa pergunta é justamente para... Por quê? Para entender a visão dos irmãos e chegar também no seguinte ponto. Porque aí a gente vê a nossa geração, vamos pegar dos adolescentes para cima. Adolescentes, jovens, e tem muita gente batendo. Ah, porque essa geração isso, geração aquilo. Aí quando toca na nossa denominação, Assembleia de Deus, e eu amo a Assembleia de Deus, defendo a Assembleia de Deus, estou na Assembleia de Deus, não desprezo nenhum outro ministério. Mas, irmão, é a nossa casa. É a nossa casa. Eu vou defender a nossa igreja, falar da nossa igreja, porque foi ali onde tudo começou, meu ministério desenvolveu. Mas entrando nesse ponto, a gente vê um número expressivo ainda de jovens, de adolescentes dentro das nossas igrejas. Só aí nos congressos gerais que a gente percebe. E tem uma geração animada, que tem o desejo. Basta acompanhar o DOI, por exemplo. O DOI. Tem uma geração... Cara, eles estão cedo lá, estão com a mochila, vão para a viagem, vão lá desenvolver o trabalho animado. O ponto que eu quero chegar. Nós temos ali uma geração, mas talvez está faltando alguém discipular. Porque nós ganhamos muita alma, de fato. Ganhamos. Então esse é E perdemos uma muito. ordenança de pregar, ganhar as almas, mas talvez está faltando aquilo que foi falado aqui, de chegar mais perto e discipular. Deus tem me despertado muito para isso, de fazer discípulos, de trazer essa ideia, trazer essa visão, porque um só querendo abraçar todos não vai conseguir. Mas agora quando você vai trazendo pessoas ali para a essência do evangelho, vai discipulando, ele vai alcançando outros, vai discipulando outros. Então eu acho que parte muito disso, essa questão de ensinar de volta as raízes, porque talvez tenha uma geração ali sedenta, mas não sabe qual o caminho trilhar, não sabe para onde que vai. E aí, se deixar assim, eles vão indo, vão seguindo o seu curso, conforme aquilo que está acontecendo, aquilo que a mídia está ensinando, e a gente vê muitas aberrações hoje na internet, né? Então, eu acho que parte muito nisso, esse despertamento nosso de fazer discípulos. Né? Que nem foi falado da temática, oração, mas de que fato? Como que é a oração? Até onde que isso é verdade? Onde que a igreja primitiva orava? Quais os benefícios da oração? Entende? E é esse fato, talvez, que esteja também faltando nos dias atuais. Né? Esse dia alguém me constrangeu, né, sobre a questão de a gente não pode ser saudosista, de fato não pode, né?
A gente tem que entender o tempo de cada um, a forma que Deus trabalhou, os avivamentos que teve, a gente às vezes usa muito. E daí alguém me constrangeu e falou assim, mas não vai ter mais Edward, Wesley, como tinha, eles já Sim. passaram, sim, de fato eles já passaram, mas o que eles fizeram continua. Não é porque a gente não ora nem a metade que Wesley orou, que Edward orou para pregar um sermão, que a gente não pode orar da mesma quantia. E Deus não pode fazer muito mais do que fez na vida deles. Eu gosto muito quando olho para Elias, Tiago, se não me engano, vocês que lê mais Bíblia que eu, vai falar que Elias orou, não choveu, orou de novo, voltou a chover e tal, aquele processo todo, e logo lá no meio acho que é Tiago, né? Ele vai falar assim no término do sermão, ele vai dizer assim, ó, que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Meu, você tá falando de Elias, nem tá falando de Edo, não tá falando de Wesley, de Spurgeon, ninguém desses esses camaradas que a gente gosta, tá falando de Elias. Foi um camarada que revolucionou Israel. E a Bíblia está dizendo que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Eu creio que quando eu olho para isso, Tiago está deixando claro que nós podemos também orar. Ele está falando sobre a prática da oração, que nós também podemos orar e ver o céu se abrir e também ao mesmo tempo se fechar. Mas se de fato a gente entender que a prioridade da nossa vida é a oração. Jesus, antes de começar a falar de oração, ele já estava orando. Ele chama os 12, não manda ninguém orar. Pelo menos eu não vejo. Ele começa, ele chama os 12, a escola apostólica está formada, e Jesus, de repente, o texto diz assim, os evangelistas, né, vão dizer assim, de repente Jesus se retirava, ia para o monte orar. Orava a noite inteira. Não sei onde os discípulos estavam, porque o texto diz que eles não iam. Aí, de repente, se não me engano, foi um dos discípulos, eu creio que foi Pedro, ele olha Jesus lá num canto retirado da parte orando, ele diz, Jesus, o que o senhor está fazendo aí? Ensina-nos a orar também. Então, o modelo foi o quê? O que Jesus estava fazendo fez com que eles quisessem também. Então eu vejo que não é que a gente não pode fazer o que o Wesley fez, talvez não vamos fazer mesmo, e eu creio que não vamos, mas nós podemos fazer coisas muito maiores. Se nós entender que não, se é oração, a prioridade é oração, vamos orar. E meu irmão, eu vejo muito, se a igreja orar, se a gente levar a oração de fato a sério, não só como um jargão, num sermão bonito, convocar a igreja por oração, mas você que convocou não vem. Você fala de oração, mas você não ora. Tu fala para ir pro quarto, mas você nem sabe mais o que é isso. Mas se de fato a gente levar a oração a sério, entender que quando a igreja ora, a coisa acontece. Deus se manifesta, a igreja vai começar a entrar de fato pelo caminho que deve ser. Então não adianta a gente falar, mas de fato, na sinceridade do nosso coração, da nossa vida, a gente não está fazendo. Eu creio que muitas das vezes não surte efeito porque o nosso sermão está vazio. A gente chega lá, né? A temática lá é a oração do congresso, né? Então a gente tem que, como bom pregador, né? Sim. Se manter na temática. Tu pega lá e pega o Wesley, pega os camaradas tudo lá e tal, pega o próprio Jesus, pega princípios da palavra, pega texto, faz aquele culto e o congresso todo mundo pula, mas nem nós não oramos para estar lá. E quando a gente volta, a gente não ora também. Eu gosto muito de um pastor, que eu não vou citar o nome aqui, muito conhecido no Brasil. Nós tivemos num encontro e nós falamos sobre oração e ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse: a minha agenda, se eu deixar, a minha agenda, ela nunca fecha. Só que todos os meses, 30 dias, às vezes tem 31 dias, 30 dias por mês, eu fecho 20 dias de agenda. Os outros dias que sobra, eu fico em casa orando e buscando a Deus para ter algo novo para dar para a igreja. Amém. 10 a 15 dias. O resto, vamos lá, vamos dedicar. Mas eu tenho que entender que volta aquilo que eu falei, né? A questão do relacionamento. Então a gente precisa de fato voltar a essa essência, a essa prática de fato de fazer, né? A prática. Porque falar tá cheio, mano. Não é fácil falar, é que nem eu falo, né? Tu começa a dirigir culto, tu nunca dirigiu, Marcelo nunca dirigiu culto. Aí ele ficar o meio ano dirigindo culto, manda o céu, daqui a pouco tu tá fera. Já sabe como tu fazer o povo gritar, como fazer até ele chorar. Porque a manipulação acontece. Então a gente tem que voltar assim, ó, não, vamos de fato viver a prática, viver a vida com Deus como ela deve ser, de acordo com o princípio que muda. Então eu entendo mais ou menos Amém. nessa linha, né? Cara, é bem isso daí mesmo. Bem isso daí mesmo. Eu vejo que assim, não sei qual que é a visão de vocês referente a isso, mas, cara, eu vejo uma grande também, uma falsidade, entre aspas, digamos, entre a igreja também, sabe? Porque, cara, quantas vezes os irmãos estão brigados, estão lá, pelearam e confusão e cara, eles vão lá, paz do Senhor, irmão, sabe? Tipo, muitas vezes nem são irmão, nem se consideram, tipo, como irmão, claro. Falam como se fosse só um jargão, entendeu? Tipo, paz do Senhor, irmão. Eles não veem o que é o irmão, o que é o irmão em Cristo. Não considero, irmão. Sabe? Não, tipo, não, daí... Cara, é algo que
que eu tô levando muito para mim, assim, que é um cuidado também que eu tô tomando, enfim, que, cara, é realmente ver o teu irmão como irmão, sabe? Considerar teu irmão como irmão, ver que o teu irmão, sabe, é uma pessoa, tem uma vida, respira como você, passa dificuldades como você, e muitas vezes, cara, tu tá lá na igreja, lá, como o James falou, cara, tu chega nem hora, tu chega nem olha pro lado, fala, não, eu sou fera, sou demais, o irmão lá do lado, destruído, passando problemas, dificuldades, e muitas vezes você pensando, não, porque eu quero ser missionário, eu quero ir lá pra África, quero ir pro Japão, quero ir pra Europa, e você não faz nem a própria missão dentro da sua igreja, dentro da igreja, não tô falando nem fora. Tô falando nem sair nas ruas, falar, ó, sabe? Eu vejo que não, isso não é nem um problema, digamos, de pastores, sabe? Mas é um problema nosso. É um problema nosso mesmo, sabe? De tipo, de querer ajudar o seu próximo, de amar realmente seu irmão, É que sabe? volta o que o Josias falou, né? O que Paulo fala, que eu até mencionei na igreja essa semana, e é muito interessante. Nós devemos olhar para o nosso irmão e colocar eles como maiores do que nós, né? Eles são superiores, de fato são mesmo, né? Eu sempre digo para a igreja assim, quais são os 2 mandamentos resumidos, né? Dos 10, Jesus resume em 2. Primeiro é qual? Deus sobre todas as coisas, depois, teu irmão. Primeiro Deus, depois o irmão. Você é a última instância, né? Então a gente está priorizando antes de tudo, até de Deus, né? Nós mesmos, né? Tá cheio de narcisistas no meio da igreja, né? Que se ama mais, por isso Jesus falou assim, aquele que não deixar sua vida de lado aí, não se abnegar, não dá, né? Então a gente precisa voltar, que nem eu falo assim, se nós tiver vida de oração, a coisa muda, sabe? Muda o tratamento, muda a condição climática da igreja espiritual, a vida de oração. Mas eu sou sincero, se eu fosse olhar, como o José falou na questão antes dele ali, a gente tem que se controlar muitas das vezes, na questão de como escolher as coisas e tal. Eu tenho que muitas vezes olhar para mim, meu Deus, como eu orava mais. O que fez eu orar menos agora? Por que eu tô orando menos? Se era para mim triplicar, orar bem mais. Então a gente, se hoje fizer uma medir a temperatura, a gente vai perceber, não é saudosista olhar para trás, mas se é para olhar para trás para nós corrigir erro do futuro e do presente, a gente olha. Então eu olho assim, meu Deus, eu passava noites de oração. E o que está me fazendo hoje cansar tanto? Nós estamos tudo cansados. Estamos tudo cansados, estamos fadigados, nós estamos exaustos. Esse dia eu preguei na igreja, foi na sede, no domingo, eu falei assim que quando Jesus fala, vinde após mim, tal, ele diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, eu preguei para crente. Porque não é mais para o mundo, é para crente. Chega na igreja, crentaiada, e lança a ansiedade, porque está todo mundo ansioso. Uhum. O que está fazendo? Falta de oração. Falta de oração, falta de fato de quarto, né? Eu digo muito, é um jargão já, mas eu tenho isso muito como verdade. Não tem como, se você ora em casa, se você tem vida de oração em casa, na tua vida diária, né? Não tem como você chegar na igreja e sentar e dobrar as pernas. Não tem como. Porque, meu amigo, se você tem uma vida de oração e você entende que, lógico, a questão da igreja, o templo não é em si, mas Cristo falou que é casa de oração. Então, se você tem uma vida fora de oração, tá em comunhão, tu chega no lugar de comunidade, de igreja, e você não ora, eu não entendo isso. Então a verdade é que se 99% não tá orando, é porque isso é quase que um retrato evidente de que fora também não ora. E se você for conversar individual com cada um, que eu já volto e meio, eu pego uns irmãos na igreja, falo, irmão, como é que tá em casa, tá orando? Irmão, não tá, dá pra ver. Dá pra ver. Então a gente não tá levando a sério, né? A gente tá, as coisas espirituais, aí você pega a multidão, dons espirituais. Como é que tu vai buscar dons espirituais se você não tem oração? Por isso que eu digo assim, a questão da vida de oração acho que é o básico do cristão, né? Igual ler a Bíblia. Esse dia o irmão falou sobre nosso trabalho de missão lá de distribuir Bíblias, né? E daí ele falou assim, irmão, vamos gastar e comprar a Bíblia para dar para os irmãos da igreja ler e tal. Eu falei, irmão, e precisa? Eu preciso dizer para você que é crente, salvo em Cristo Jesus, que tu precisa ler a Bíblia? E eu preciso te incentivar a ler a Bíblia? O mínimo que... A explicação, tudo bem. Sim, né? Isso é normal. O ensino, você tem que ser direcionado por um líder, alguém que... Agora, você lê a Bíblia. Eu não preciso fazer um culto, irmãos, hoje eu vou dizer para a igreja, vocês precisam ler a Bíblia.
Gente, não precisa. Se converteu, tá em Cristo, tu sabe que o básico é o ABC e é o básico da sobrevivência do cristão, ler Bíblia e orar. Agora a gente deixar o básico, vamos estar que nem aqueles necessitados, né, lá da África, lá que estão só os ossos, né? E, infelizmente é uma realidade, né? Raquíticos É. espirituais. E é uma realidade. Fala, Josias, senão eu É, tenho- não, já sei. Depois que liberou a porta, mano, eu vou longe. Só dizer aqui que acabou o tempo do Jonathan. Ah, não, acabou já, né? Vamos ver. É, acabou. É que o Marcelo me apresentou antes, daí eu não... Mas, não cobrei. Josias, pegando toda essa fala, essa tese aqui sobre oração, sobre se manter na sua integridade, sobre fazer discípulos, sobre os dons espirituais, eu percebo que esta geração de agora, para afirmar assim com Cristo mesmo, desenvolver um chamado, muitas vezes falta não só o conhecimento bíblico, só a oração, mas também uma experiência com Deus. De fato, eu ter a minha experiência com Deus. Porque eu acho que isso, para mim, agora estou falando da minha pessoa, foi o que muitas vezes, quando estava a ponto de desanimar, de sair, sei lá, do grupo de jovens ou de qualquer outro departamento, eu tinha uma experiência com Deus assim que me renovava e fazia de fato acreditar naquilo. Eu queria que você falasse a respeito das suas experiências com Deus, algumas que você teve ainda na sua adolescência, juventude, como pregador. Fale aí pra gente suas experiências. Baseado, Anderson, em tudo que a gente já comentou aqui, vai falar também, acho muito importante, né, a questão do ensino na igreja, preparar essa geração, né, que talvez esteja um tanto despreparada. Claro que muitas coisas dependem da gente, né, muitas coisas dependem de eu querer, de eu desejar. Então, é bem amplo, né? A questão de você ensinar o povo, começar, envolve toda uma liderança, toda uma igreja, envolve pessoas preparadas também para ensinar, para discipular as pessoas, e às vezes não temos esses preparos, pessoas preparadas para fazer. Aí houve um tempo de escola dominical que você colocava lá a primeira pessoa lá, às vezes o grau de estudo era baixo, então tinha uma experiência de vida, mas para ensino, a experiência de vida talvez não seja o ponto principal. Quando você precisa ensinar, você precisa aprender para poder ensinar. Quando você não vai ensinar, como é que você vai ter um ensino de qualidade se você não sentou para aprender? Eu sou ainda aluno de escola dominical. Na minha igreja eu vou na escola dominical. Professor, claro, também, mas eu sou aluno também. Eu sento lá para aprender. Logo muito cedo, um pastor, cunhado meu, parente próximo, um adolescente ainda, e eu dizia, daquilo que se ouve, como sempre, não, mas Deus capacita, Deus vai capacitar a hora que precisar. Ele disse, é verdade, Deus capacita mesmo, mas a tua parte você não precisa fazer mesmo assim? Ele disse assim, se você se preparar, fazer um curso teológico, fazer uma faculdade, alguma coisa, você se preparar, e Deus te colocar em lugares altos, com igrejas onde você possa pregar diante de outras pessoas, doutores, pessoas estudadas, e você conseguir nesses lugares altos ganhar 100 almas para Jesus, não vai valer mais a pena do que você ficar lutando em lugares baixos e ganhar 30, 20 almas para Jesus? Aí eu refleti, é verdade. Se eu me preparar e o Senhor me colocar em lugares mais altos, maiores, que quem coloca é Deus, mas Ele vai colocar se eu fizer a minha parte. E aí foi o primeiro passo que eu dei para fazer curso teológico. Depois para frente a gente me preparei, fiz uma faculdade, uma pós-graduação. Hoje, acho que o Jonathan sabe, estou cursando psicologia. E como eu falei, essas escolhas foram todas pautadas em eu ser um melhor servo na obra de Deus. Porque eu sei que isso abre portas. Se Deus precisa me colocar naquelas portas e eu não fizer a minha parte, claro que não existe porta que Deus não coloque alguém, mas as coisas se tornam mais difíceis. O que hoje é muito analisado. Por exemplo, e eu acho correto também você analisar quem é que você traz no seu culto, o meu pastor, na última reunião de obreiros que tivemos, eu acho totalmente correto
Ele falou, você vai escolher pregador? Ótimo, escolhe um pregador, mas eu quero saber primeiro se ele é aluno de escola dominical. Como que ele vai vir aqui na minha igreja ensinar se ele não aprende, se ele não senta para aprender? É algo que já há pelo menos mais de 10 anos eu li numa viagem no Gideões Missionários, a revista lá de pesquisas, que pelo menos 50% dos pastores, não estava falando da igreja, não estava falando dos irmãos, dos pastores, dos líderes, nunca leram a Bíblia toda. E aí começa ali e vai vindo toda, talvez essa questão de hoje a gente não ter preparo, não ter uma geração firmada, e às vezes é levada por ventos de heresias e é levada muito por pessoas com egocentrismo, falando coisas que causam prazer ali na hora, e aquilo que Paulo fala, né, que procurarão doutores ou pessoas que vão lhe falar coisas que vão agradar ao ouvido e vão criar comissões de ouvido para não ouvir mais a verdade. É porque não foram aprendidos, não foram ensinados, melhor dizendo, na verdade. E é isso que acontece. Então, o meu ponto de querer ter experiência com Deus foi sempre esse. Coloco as coisas para fazer, aquilo que eu faço é pautado na vontade de Deus, nos propósitos de Deus. É porque eu deixei, quando adolescente, ainda deixei algumas coisas para trás para poder servir ao Senhor. Quando, em alguns momentos que a gente tem um grupo de adolescentes, era jovens, adolescentes misturados, e a gente orava, falava com Deus, e o grupo se reunia para orar, e um dia Deus falou comigo, olha, quero usar você na pregação, você larga isso, para com isso, para com algumas coisas que eu fazia, não erradas, eu jogava futebol, amigos, jogava até campeonato, e Deus disse, pare com isso, que isso está atrapalhando a nossa comunhão. Eu parei, eu larguei tudo, eu abandonei tudo, porque eu às vezes dava mais valor àquilo ali do que a um encontro, a um momento com Deus, a oração, a leitura da palavra. Eu comecei a entender que aquilo não era errado. Não é errado jogar futebol. Adolescentes, jovens, adultos, que erro tem? Não tem. Mas quando eu coloco isso tomando o lugar de Deus, quando eu coloco isso tomando o lugar de um culto, quando eu coloco isso tomando o lugar de um encontro, de um momento de oração, aí sim começa a ser errado, porque eu estou substituindo o momento com Deus, algo importante para mim, comunhão com os irmãos, igreja. Eu estou substituindo o conhecimento da palavra de Deus por algumas coisas que são superficiais, que podem estar em segundo plano na nossa vida, claro que devem estar. Então, a gente foi adquirindo essa experiência de colocar os planos, os propósitos de Deus sempre à frente. E aí, claro, Deus vai abrindo as portas, a gente, como você falou, de pregando aqui e ali, me viu há mais de 10 anos e talvez não mudou a essência, mas o tempo muda também. Sim. Sempre com ênfase de ver Jesus operando, batismo com o Espírito Santo. Então, já vi muito, assim como vocês, pregadores também, já viram Jesus batizando, tivemos experiência de ver Jesus curando, Jesus fazendo coisas que glorificaram o nome dele. E é isso que nos motiva, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é importante. Então, as escolhas da minha vida são pautadas em eu vou ser melhor para que o Senhor seja glorificado, que é onde o Senhor me colocar, eu tenho a oportunidade de fazer algo que glorifique o nome dele. Amém. Amém. Fazer para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Aquilo que a gente está desenvolvendo. Tem horas que eu falo assim, a gente acaba ajudando na igreja em diversas áreas, né? Você está ali liderando, está dando aula de escola bíblica e ajuda em alguma reforma, né? E às vezes você está correndo tanto, aí você tem que parar. Para quem que eu estou fazendo? Quem que eu estou fazendo? Né? Porque há um grande perigo aqui, eu falo isso numa ministração minha, eu posso acabar me relacionando com o corpo e não com Cristo. Né? Porque é muito forte para mim, ali Mateus 7:20 ou 7:21, em teu nome preguei, em teu nome orei, né? Em teu nome expulsei demônio. Apartai de mim que eu não te conheço. Isso aqui soa muito forte. Porque se estava pregando, estava fazendo, em nome de Jesus, era quem? Quem estava dentro da igreja. Então a gente pode correr esse risco de se envolver com o corpo e acabar rompendo esse relacionamento na vertical com Cristo, né? Então é uma reflexão a todos que desenvolvem diversas atividades na igreja. A que ponto eu estou fazendo, né, pela obra, ou a que ponto eu estou fazendo de fato por Cristo? Cara, eu vejo que
tem muitos trabalhadores, muitas pessoas que acham que é só trabalhar, né? É só fazer, é só, cara, é só, digamos, tá lá liderando e às vezes não tem uma vida com Deus, né? E é algo que, assim, se a gente pegar e viver no automático, a gente acaba deixando isso de lado, né? A gente acaba deixando essas coisas de lado, porque, digamos, no nosso trabalho, no nosso trabalho, cara, a gente só trabalha, a gente só faz. E se a gente levar isso para a igreja, a gente só vai trabalhar e não vai ter uma vida, sabe, com Deus mesmo, uma intimidade com Deus. Esse negócio de intimidade com Deus, olha, ele tá puxando muito na minha orelha, porque às vezes, assim, eu tô aqui fazendo as coisas, trabalhando, e eu vou pra igreja e trabalho, mas... E vou dizer que ela fala, não, nossa, tô muito bom, né? Só que, cara, quando a gente para e quando a gente vê que realmente isso daqui é um adicional que a gente tá fazendo, e, e o que vale mesmo, o que realmente vale é a intimidade com Deus. A gente dobrar o nosso joelho, a gente buscar mais, sabe? E não só dobrar o joelho. É ter um tempo de qualidade com Deus, sabe? Ter um tempo realmente que, sabe, de qualidade. Não a gente só falar e a gente escutar também. A gente parar um pouco para escutar, para ver o que Deus quer da gente. Porque às vezes a gente está fazendo algo que a gente acha que Deus quer que a gente faça. Às vezes, cara, não quer que a gente faça nada disso. Ele quer que tu, né, às vezes, ó, para um pouco, fica 1, 2 meses, 3 meses sentado lá na igreja, observando, buscando, sabe? E não fica lá, às vezes eu tô lá no som, às vezes eu tô lá na frente, sabe? E Deus realmente quer algo assim que a gente busque mais Ele para a gente ter um direcionamento de Deus, para a gente ter realmente um direcionamento dele. Eu acho que enquanto a gente está fazendo, e todos nós aqui fazemos bastante, principalmente como pregadores, obreiros na casa de Deus, pais de famílias, todos pais de família. Enquanto Vai a ser. gente Já vai pode ser. ser, Você. tá vindo aí, vai experimentar algo muito bom também. Enquanto a gente faz tudo isso, a gente tem que ir desfrutando também. Porque parar não dá de fazer. Parar de fazer não dá. Eu acho, não vou fazer mais por isso, por aquilo, porque estou muito cansado. A canseira vai continuar igual. Uhum. O mundo vai exigir, a sociedade vai exigir, a correria do dia a dia vai exigir. É. Isso é normal. A gente vive em tempos assim. Então, os tempos vão exigir disso. Mas enquanto eu faço, quando eu cuido da minha casa, da minha família, quando eu cuido do meu trabalho, quando eu cuido das coisas de Deus na igreja, tenho que aprender a desfrutar disso também. Junto com a minha família, desfrutar a presença de Deus em 5, 10 minutos de oração junto com os filhos. Junto com a igreja, junto com o grupo que eu cuido lá, desfrutar de oração com eles alguns minutos, sentir a presença de Deus, orar por eles. Enquanto nos trabalhos dos cultos, eu estou cuidando do som, mas enquanto estou cuidando do som, está tocando uma música lá, o hino lá de louvor, eu vou adorar junto. Para mim, me dói, eu acho ruim quando nos hinos da harpa cristã, da harpa cristã, não estou falando dos hinos de adoração que nos levam, nos impulsionam a adorar mais. Está lá o pastor, o obreiro, o presbítero ou o pregador, que muitas vezes acontece, vem, está lá sentadão, ele não abre a boca para cantar, ele não abre a boca para louvar junto com os hinos especiais, muito menos no hino da harpa cristã. Ele está desfrutando do culto? Está desfrutando do momento? Não está. E isso é o que eu tenho para mim. Não podemos parar de fazer, mas eu preciso aprender a desfrutar enquanto estou fazendo. Preciso conhecer a Deus, experimentar a presença dele, viver os frutos do Espírito Santo enquanto estou fazendo a obra de Deus. E às vezes as pessoas, como você citou, né, ficam no automático e não desfrutam nada daquilo que está ali à disposição. Ou às vezes até mesmo acaba se cansando por fazer algo que não foi chamado para fazer. Isso daí Tá fora do propósito. Fora do tá propósito. fora do Né? propósito e Aí, acho que tá... aí você se cansa, carrega um peso que não precisava por estar fora do propósito. Então também tem Eu tem sempre muito falo, disso. acho que uma das maiores dificuldades que a igreja tem, eu digo igreja membros, né? É de saber qual que é o propósito de Deus para sua vida.
Vai ter pessoas que vão estar, talvez já devem estar, e eu conversei esse tempo atrás com o irmão, um ancião da igreja, e eu falei, irmão fulano, irmão sente realizado, o senhor já é um pioneiro quase da igreja, né? É um dos últimos aí da antiga, para não falar velha, antiga guarda. O senhor sente que o senhor cumpriu? O senhor fez? O senhor exerceu? E ele olhou para mim, nós conversando de manhã, assim, ele falou assim, não. Eu comecei a entender agora o que eu deveria ter feito a vida inteira. Então deixou muito claro que, lógico, está servindo a Deus, creio que tem seu galardão, tem a vontade de Deus ali dentro daquilo que era para acontecer, mas eu fico olhando assim, passou uma vida inteira, ele deve estar agora com uns 70 e pouco, quase 80 anos, quase a vida inteira fora do propósito. Ou seja, os cabelos não precisavam estar tão branco, né? Podia ter evitado, né? E já branqueou. E fora da vontade. De acordo com o que ele disse, né? O que ele interpreta que não, eu fiz, não me antecipei. Se pudesse hoje voltar, eu falei tudo diferente. Eu sempre olho assim, se você vai conversar com o ancião, ele vai dizer para ti assim, ó, eu falei tudo diferente, quer dizer que ele entende que tudo que ele fez foi errado. De acordo, não tudo de errado, eu digo dentro de uma visão assim, de um plano, de uma vontade, de um ministério. Bah, eu tava no ministério que não era para mim, eu forcei uma coisa que não era para forçar. E aí, é um problema. Problema. Então, hoje eu converso com muitas pessoas assim na igreja, gente atende igreja, ministério, departamento, e é claro isso. Irmão, tu tem certeza do teu chamado, da tua vocação, do que Deus te deu, e se é que ele te deu alguma coisa além daquilo que você está achando, tem vezes que a gente se equivoca. Eu muitas vezes achei que eu tinha uma coisa, no final das contas eu fui deparar, mão, não tem nada, não tem, eu achava que tinha. Foi eu me ver cantando, meu irmão, que eu vi que tchau. Foi lá na Araponguinhas, não sei se você lembra ainda, na Araponguinhas não, perdão, na Quintino. Foi a primeira vez que eu vi o Josias pregar depois de convertido. Ele pregou sobre Paulo, nunca me esqueço da mensagem. Sermãozinho bom. Até hoje eu não me esqueci mais, fez um sermão. Destrinchou a vida de Paulo em meia hora. E daí eu me lembro que naquela semana, se não me engano, eu cantei com minha irmã. Com a minha irmã, né? Porque assim, convertido, achava que tudo eu podia fazer, né? Aí até aqui mostraram o videozinho de eu cantando. Mas daí o que mais me chamou a atenção foi a hipocrisia das irmãs. No dia que eu cantei, elas vinham lá fora assim, irmão, como tu cantou bem. Aí depois eu deu vontade de pegar o videozinho na época, celular, nem era celular, umas câmerazinhas daquelas antigas, TechPix. pegar e mandar lá pra ela assim, irmão, você acredita que isso aqui é bom? E quantas pessoas, né, que depois vieram lá e botaram a mão na minha cabeça lá, que Deus vai te usar no louvor, irmão, já se passou 20 anos. E não acredito que vai. Saber, né? Eu posso me profissionalizar, eu não duvido que assim, se você hoje fosse Sim. profissionalizar, eu tô falando de algo que Deus dá, de um ministério, de uma vocação. Hoje, eu olho muito assim, na questão de vocação, não sei se o Josias concorda, porque o Josias estuda, faz faculdade, eu creio muito nisso. Não acredito que Deus chama incapacitado para capacitar, isso nem é bíblico, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus chama pessoas também já pronta, preparada, estudada e capacitada, senão ele não chamaria Paulo, formado na teologia, aos pés de Gamaliel, acho que falava 3, 4 idiomas na língua, camarada bom, conhecia a lei de pé a ponta, era o único que conseguiu na sua época carta para perseguir cristão, e Deus chamou o camarada, e foi um dos maiores, né, do Novo Testamento, escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então eu creio que Deus chama, e eu acredito também que não é só cantor e pregador. É uma coisa que parece que é cantor, pregador, de agora tem, um evangelista, hoje eu estava começando um pastorado. Sim. Mano, mas eu estava olhando, esse dia eu fiz uma pesquisa no Google, quantos idiomas que ainda não existe tradução de Bíblia? Pô, que bom que hoje um jovem chegasse na igreja, missionário, eu tô com desejo de de buscar ali, me formar, sei lá, num idioma lá, da Ásia lá, que fui falar agora com o Marcelo lá, que foi pra Índia, não sei, eu acho que são quase 1000 idiomas que ainda ninguém conhece, que não consegue dentro da Índia. Então imagina só você chegar assim e dizer assim, eu vou pautar minha vida inteira, vou manter minha vida inteira em buscar, em traduzir uma Bíblia para aquele idioma. Parece inútil, né? Mas o que não pode acontecer? Você chegar no final da sua vida, concluir, né, uma tradução de um idioma que até então ninguém conseguiu desbravar, mas hoje a gente limitou tanto em pregar, cantar. Parece que não existe outras coisas para fazer. Eu acredito que Deus pode usar, né, pessoas de outras formas, de outro jeito, advogados, vão dar um exemplo, né, que de fato vão fazer uma coisa diferenciada, não só defender criminosos, não só fazer aquilo, fazer alguma coisa que de fato vai promover o reino. Cara, tem tanta formação aí que a gente pode usar, a psicologia, né? Nós sabemos que temos a questão bíblica, mas a psicologia pode ajudar, o reino de Deus pode crescer, e a gente hoje está muito limitado, né? Nas mesmas coisas sempre. A gente precisa dar uma... Né, irmão José? Mas agora vai ser psicólogo, não sabia? Eu ia cortar o Josias, né? Mas é que assim, ó, James, minha visão, né?
Que daí quando tu pega o negócio, beleza, eu vou traduzir uma Bíblia, né? Tipo, na visão das pessoas. As pessoas vão ter que fazer alguma coisa depois do culto. Durante a semana, entendeu? E as pessoas não têm mais interesse, cara. Um esforço a As mais, né? pessoas não têm mais eu me lembro interesse que em pegar uma semana, um outro dia, fazer alguma coisa pra Deus, entendeu? É que Tipo, hoje um tem único dois dia. pontos que eu vejo assim na questão de trabalho. Tem uns que estão naquela questão que o Anderson falou, estão se esforçando, gastando energia, trabalhando uma coisa que não era para fazer, que não é a chamar, não é a vocação. E tem o trabalho secular. Eu vejo muito Moisés, quando Moisés vai ter o primeiro encontro com o faraó, aí o texto diz lá em Êxodo, acho que é 8, 9, e o texto diz que Faraó, depois do primeiro encontro com Moisés, vai triplicar o fardo, vai aumentar a carga horária dos israelitas dentro do Egito. Ou seja, vai cansar, vai pressionar, e hoje você vai olhar no nosso meio aqui, você vai ver que as pessoas estão cansadas, estão fadigadas, porque é tudo lá fora. Nós estamos correndo, nós estamos tudo na questão do sonho, do carro no final do ano, da viagem no final do ano. Cara, é tudo aqui, tudo material, é tudo humano, é Exatamente. tudo físico. E a gente não está, de fato, valorizando aquilo que é eterno. A gente está acumulando aqui. E aí, olha, nós estamos em tempo de crise. Mas tu vai conversar com qualquer irmãozinho, para ver se no domingão não vai gastar duzentão para almoço no churrascão. Esses dias eu fui falar com o irmão e disse assim, eu tô endividado até, mas no domingão tem que ter churrasco. Domingão. Como é que pode que você, mesmo sabendo do problema, você vai se dedicar mais ainda para você ser beneficiado numa questão humana, carnal? E por que a gente não faz isso pro reino? Bom, eu tô endividado, mas que esse mês eu vou dar 200 pila a mais pra missão, eu vou dar. A gente não vê. Então a gente sempre vai se empenhar mais para aquilo que pende mais para nós pecar, para nós Sim. se afastar do reino. Então hoje tá assim uma questão espiritual do diabo tá, e eu creio que tá colocando um jugo sobre o ombro das pessoas e a gente não tá percebendo. A gente chega no culto cansado, aí dorme, né, no hino, aí no hino não é tão ruim, o problema é dormir na palavra. Dorme na mensagem. Os Problema irmãos dos dois, né? de pesca lá uns... Gente, é um sinal visível de canseira, né, de enfado. Então a gente tem que... Pegar um gancho naquilo que se falou, Jonathan, do irmão que se conversou, senhor já de idade, que não tinha entendido bem o propósito da vida dele. É um psicólogo Eric Erickson, que ele vai traçar ali pelo menos 8 fases da vida das pessoas. Desde gestação, bebê, adolescente, jovem adulto, e até a idade que seria dos velhos, a maior idade, né? E ele diz que nessa idade as pessoas chegam com ou de duas formas, ou com um sentimento de integridade, ou com um sentimento de desespero e de desgosto. E é assim que reflete o mundo hoje, as pessoas assim. Uma pessoa chegou no final da sua vida, ele cumpriu com o propósito dele, ele conseguiu fazer coisas que ele desejava, ele formou uma família, ele fez coisas boas, ele conseguiu servir a Deus de verdade, trazendo para a igreja. Ele não precisa estar rico, ele não precisa estar cheio de grana, ele tem pessoas ao redor dele que ele ama. Uma satisfação, né, Ele tem completa. satisfação, é uma integridade de vida, de uma vida íntegra, de alguém que está completo, que chegou bem. Ele vai terminar os seus dias bem. Agora pegue uma pessoa que vai chegar no final da sua vida com um sentimento de desgosto na sua vida. A vida toda dele foi uma vida sem um propósito, sem principalmente servir a Deus, eu nem falando muito menos. Mas ele não teve um propósito de vida, ele não cuidou bem da família. Possivelmente ele era um bêbado que não cuidou dos filhos. Possivelmente ele era alguém que não deu valor à questão familiar, à questão social e várias coisas que envolvem. Então, no final da sua vida, é que ele vai chegar nesse sentimento, que é a hora que ele precisa de amparo. É a hora que ele vai começar a refletir e olhar para trás e vai dizer: o que eu deixei na minha vida? O que eu deixei de legado? É mais ou menos aquilo que Salomão escreve. O que eu deixei? Por isso, aí outro dia eu peguei esse paralelo de Salomão. Poxa, o cara, na vida dele, as mil maravilhas, mas chegou no final da sua vida... Depressivo, parece, né? Desgosto de vida, cara. Isso é terrível. Lembra do teu Criador no dia da É mocidade. forte. Antes que cheguem os dias que você vai dizer, não tem contentamento. O cara era rei, viveu uma vida sublime. Talvez o desejo que todos querem é viver essa vida de prazer que ele viveu, mas chega no final, tem um preço. Vaidades de vaidades, diz o pregador, né? E só vai, eu acho que só vai perceber lá, né? Sofrimento. E vai Lá, perceber. É só por lá. isso que vai chegar esse psicólogo Profundo. acertou no ponto, foi fundo. Porque
É esse o sentimento. Ou o cara pode ter tudo, mas vai chegar com esse sentimento de desgosto, desprazer da vida, desespero. E agora o que é que eu faço? E agora o que vai ser de mim? Agora alguém que lutou, que fez as coisas, mesmo que ele chegue lá no final, vamos analisar, tu falou de Paulo, né? Lá no final tá onde? Tá preso, escrevendo para Timóteo, Exato. dizendo, Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada. Veja como alguém que está chegando na sua vida, não tem dinheiro, não tem grana, está preso, vai ser condenado, Ninguém quer visitar. sendo oferecido por libação, né? Sacrifício. Mas está dizendo, estou completo, cara. Exato. Estou completo. Eu fiz o que tinha que fazer, não tem arrependimento. Não tenho arrependimento. Completei a minha E carreira. Paulo é muito profundo sobre essa questão, porque ele escreve dizendo também assim, aqui eu aprendi a ter de tudo. Ou seja, ele não é um camarada que teve sempre na situação que ele estava quando escreveu para Timóteo, mas ele teve um momento que estava bem, um momento que tinha roupa, Exato. vestimento sobrando, tinha dinheiro, tal, mas teve um momento que teve que fazer tenda para poder comer. Teve um momento que ele mesmo teve que suprir o seu ministério. E teve um momento que ele teve que estar lá esperando alguém visitar o camarada e ninguém vinha. Então eu vejo muito quando ele fala assim, ó, estejais contente tendo com que comer, beber e vestir. Por isso que eu vejo assim, ó, quando a gente fala sobre essa questão material na igreja, o povo, nós somos mal compreendidos. Estou falando quando a gente leva a luz da Bíblia, porque é o que resume nossa vida. É você tem que comer, você tem que vestir alguma coisa, você tem que beber. O resto, meu amigo, não tem como. É por isso que o salmista Davi vai dizer assim, ó, tudo que eu perco, mas a tua presença, teu Espírito Santo, não. Porque eu acho que o salmista Davi, naquele estágio, está entendendo que, cara, eu já cheguei aonde eu tinha que chegar. Tô no auge, né? Sou ovacionado, tô no trono, tenho servos e servas, mas, cara, eu experimentei o pecado e eu vi o que é estar ausente. Eu vi o que é estar seco. Então, hoje, as pessoas acham que a gente prega um outro, sei lá, um sermão desequilibrado, radical, quando a gente fala, e eu sou muito isso. Cara, é só. Por que a gente tá se matando de trabalhar lá, que vai chegar no final da vida, lá na fase do ancião ali, dos 80 anos, 70? Cara, vai ser assim, cara, os outros que vão usufruir, porque eu tô aqui, às vezes, gostoso. Por quê? Porque ficou a vida inteira planejando, correndo atrás daquilo que não era. É o que a parábola lá, acho que é uma parábola, né? Jesus fala do fazendeiro, né? Isso. Conquistou, foi lá e vamos gastar as energias, os celeiros se encheram, aí agora quando ele achou que ia descansar, veio acerto de conta. Certo de conta. Então, eu acho que a gente está correndo muito atrás, e isso é importante, né? Eu olho muito, eu converso muito com o ancião, porque as escrituras nos dizem, né? Para a gente aprender, sentar, ouvir, e eu fico refletindo, né, sobre isso, meu propósito, eu quero fazer propósito com a família, eu quero fazer no ministério e tal, mas eu quero estar dentro da vontade, de chegar no final, talvez, tá, mas tu vai ter o que no final da vida? Irmão, não vou ter talvez uma casa própria, talvez não vou ter um carro, tenho uma, talvez não vou ter muito mais do que isso, minha conta, talvez eu vou dizer para minha esposa, olha, eu vou partir, tu vai ter aí uma jubilaçãozinha mal é mal. Mas assim, ó, eu tô indo tranquilo. Cara, senso de dever cumprido, né? Eu tava dentro do propósito, cumpri minha chamada, fiz o que tinha que fazer. Que os crentes, né? Eu vou começar pelos crentes, tenham isso, né? De fato, chegar no final lá e tá em paz. Porque eu me preocupo muito disso daí. É O um próprio peso. Jesus, né? Ele mesmo afirma nas suas palavras ali, dizendo: o meu reino não é desse mundo. Em outras palavras, se fosse, eu tomaria as atitudes que tem que tomar. Mas meu reino não é daqui. Mateus 6,33, interpretado de forma errada. E eu começo por mim. Eu, no meu início de caminhada, eu preguei esse texto, usava esse texto de forma errada, até que um pastor experiente me chamou para o lado, numa forma de me corrigir, de me ensinar, e eu louvo a Deus por isso. Diversos pastores já, ô Anderson, você se equivocou com o texto, com a aplicação, e eu louvo a Deus por isso. E logo no início da caminhada, a gente prega de Mateus 6,33 e aplica, né? Buscar em primeiro lugar no reino do céu e tal, E as demais coisas. né? E aí a gente usa a expressão, e as demais coisas, ou Medo, todas sem as mato. coisas vos serão acrescentadas. E aí eu abro um parênteses para quem está me ouvindo, se achar no direito que eu buscando a Deus, Ele vai me dar tudo aquilo que eu quero. Quando de fato, se você analisar o texto, ele está falando do quê? 3 coisas. Versículos anteriores, que é onde ele está ensinando os discípulos e dizendo, né, para eles não se preocupar, porque eles vão ter o que comer, se preocupar Beber, com o que haver vestir. de beber e vestir. É dessas coisas que o Senhor está falando, de necessidades Básico. básicas.
né? Necessidade básica. Então a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e, de fato, aquele que está na presença de Deus pode passar dificuldades? Pode, mas ele ainda tem uma cama para deitar, ele ainda tem, no mínimo, 2 a 3 refeições por dia, né? E está sendo sustentado para suas obrigações diárias. Então a gente muitas vezes esquece disso. Acaba entendendo que não, que eu sou crente e Deus tem que abrir todas as portas e tem que acontecer, né? E de fato não é assim. Às vezes a gente precisa voltar a glorificar Deus pelas coisas simples. É Que isso aí. Deus ele está ali nos pequenos Contentamento é muito forte, detalhes. né? E aí entra naquilo que o Josias falou. Eu amo estudar essas escritores de psicologia, lógico, Bíblia em primeiro lugar, mas escritores que falam da psicologia, da filosofia, grandes pensadores do ensino religioso mesmo, que eles trazem algumas Trazem verdade. verdades cruciais, assim, né? Que, nossa, abre muito a nossa visão. Um bate-papo como esse, um momento como esse, alguém pode dizer assim, Marcelo, perca de tempo, o que os caras estão fazendo lá no sábado de manhã? Gente, a gente está aqui, mas não é dono da verdade. A gente está aqui compartilhando experiências e através desse bate-papo vai abrir um leque na visão, na mente de quem vai nos ouvir, de quem está nos ouvindo. Tipo, opa, eu preciso pegar esse ponto aqui para despertar. Eu creio que cada fala que a gente falou aqui tem um despertar na vida de quem nos ouve. Porque a gente já falou aqui dos dons espirituais. Talvez alguém esteja nos ouvindo, nossa, eu exerci esse dom, não estou mais exercendo. A gente está falando da oração. Talvez alguém, nossa, eu preciso voltar a reconstruir o altar da oração. A gente falou aqui sobre o chamado. Talvez, opa, estou me sobrecarregando porque estou fora de posicionamento. Então há um despertar em quem está nos ouvindo e esse é o objetivo. Eu lembro que o Gabriel esteve aqui, né, Gabriel Bezerra, e ele falou de uma experiência que ele teve depois de 21 dias de jejum. E eu estava lendo os comentários, várias gente perguntando ali, né, Marcelo? Uhum. Como que eu faço para fazer esse jejum? Eu preciso voltar a jejuar, eu preciso voltar a ter experiência com Deus. Nossa, e houve um despertar muito grande. Então, eu creio que esse momento nosso, tudo que a gente está falando aqui, não é ser radical, não é ser saudosista, não é apontar o dedo para ninguém, mas é um despertar de Deus, tanto para nossas vidas que está aqui, que eu aprendo com o Josias, aprendo com o Jonathan, aprendo com o Marcelo, e vice-versa. Mas é um despertar para a nossa vida espiritual, e aí sim, para chegar ao final dos dias, né, e dizer, eu consegui fazer aquilo que estava proposto. Então a gente está aqui no meio de assembleanos e eu volto a falar, defendo a nossa igreja, por quê? Há muitos ministérios por aí e muitas aberrações. E aqui já vou abrir, não é uma polêmica, mas um outro parênteses, para dizer o seguinte, alguns motivos, né, Marcelo, para você ainda congregar na Assembleia de Deus. É como aqueles memes de Facebook e de Instagram, né? Eu começo. Eu começo. Um dos motivos, eu creio assim, ó, Jonathan, para ainda se congregar e estar no nosso Ministério da Assembleia de Deus, cara, eu acho que é isso. É aquilo que a gente falou aqui, a palavra, textos bíblicos. Nem todo mundo é mestre. Já é bíblico, nem todo mundo foi chamado para ser mestre. Nem todo mundo vai ter uma boa reputação. Todas as igrejas que Paulo ensina e prega ali, cada problemática são diferentes em determinados lugares. Toda igreja vai ter seus pontos problemáticos. Mas a nossa igreja ainda é uma igreja que tem homens de Deus. E começando por mim aqui, um dos motivos para ainda se congregar na Assembleia de Deus, para estar inserido no nosso meio, é a palavra. Ainda tem homens comprometidos com a palavra. Esse é um dos motivos e eu abro aqui já, sem querendo aqui, que vocês expressem também motivos para estar inserido em nosso ministério, que eu acho que é algo que vai nos deixar longe das heresias e das aberrações. Josias. Bom, o motivo da palavra, Anderson, claro que Primordial. é um primordial, né? Ainda se preza muito a palavra. Claro que não estamos dizendo que dentro da Assembleia de Deus não saem aberrações, que também Isso. saem.
o nosso teto às vezes também leva pedrada, né? Então, mas se preza muito hoje pela palavra. E que bom, né? Que bom, se preza pela palavra, ensino. Devia ter muito mais ênfase a isso, né? Muito mais ensinamento, mais pessoas para pregar a palavra de verdade, mestres para ensinar, pregadores que conheçam a Bíblia, né? Então é essencial o que você falou. E outro, eu acho um ponto muito importante para a Assembleia de Deus, que a manifestação ainda, né, de dons espirituais. Exato. A gente comentou, né, que diminuiu muito e muitas coisas quase que desapareceram, mas ainda há manifestações de dons espirituais. Então, quando você vê manifestações de dons espirituais, você sabe que só tem um que manifesta, é o Espírito Santo. Então, lógico, você sabe que o Espírito Santo está ali. Então, isso me faz ser assembleiano, querer ser assembleiano, porque os dons espirituais são uma realidade e a gente desfruta deles também. E ainda, outra coisa que a gente vê são transformações de vida, salvação de almas. Então, se há transformação, se há salvação, a gente sabe que quem faz essa obra é o próprio Deus, é o Espírito, através do Espírito Santo na vida das pessoas, é ele que convence, né, do pecado, da morte. E se isso acontece ainda no nosso meio, quer dizer que o Senhor está conosco, o Senhor está ali. Então, a gente me faz ser assembleiano por saber que o Senhor está ali. Amém. O Senhor está junto conosco, está junto com o seu povo. Não apenas, claro, na Assembleia, mas em muitos lugares o Senhor está. E a gente saber que o Senhor está ali fazendo alguma coisa é um lugar que nos faz querer ficar, nos faz sentir bem. Amém. Do parente próximo. Eu tudo que eu Fala, vou falar James. é esticado, né? Mas eu vou. Assembleiano, eu sempre digo, né? Quero crer que você até Cristo buscar a igreja, né? Não sei quanto tempo pode durar, mas em conjunto, é lógico, a palavra, a questão do que o irmão Josias falou também, salvação de almas e dons espirituais, que é uma realidade. Talvez pontual, em alguns lugares está mais. Mas tu vai pegar assim, do Nordeste para cima, você vê a qualidade de pregação, de ensino. Jovens são tudo desviado. Vai olhar, irmão, vai olhar o nível dos congressos gerais lá para cima, você vai ver que não é isso. É pontual, né? Um lugarzinho ou outro é Sim. meio desfalcado. Mas o que mais me chama atenção, além do que é primordial a palavra, é oração e tal. É que olhando para a história da igreja que eu tô, porque eu sempre digo assim para qualquer ministério, irmão, quer ir para ministério tal lá, tacando fogo no diabo, sei lá, olha para a história da igreja. Eu sempre digo assim, tem que ter uma história que fez com que a pessoa fosse lá e iniciasse alguma coisa. Por quê? Motivado a alguma coisa, foi Deus que levantou e tal. Tem muitos ministérios que eu já preguei, que eu tenho como ministérios exemplares no pioneirismo, da forma que foi criado, que foi Organização. a conduta dos pais, dos líderes e tal. Mas a nossa, principalmente a Assembleia de Deus, eu gosto muito da história, porque muitas pessoas se equivocam na história da Assembleia de Deus e dizem que Daniel Berg, Navinho vieram para cá e tal para abrir a Assembleia de Deus. Não foi. A história da Assembleia de Deus é equivocada quando pessoas falam isso, que é mentira também. Eles vieram para evangelizar. E dentro do trabalho da evangelização surgiu, começaram a se reunir, a coisa foi crescendo, tanto é que lá em 1910, né, que daí houve o registro. Então eles não vieram já para abrir ministério, vieram com o propósito de foram cheios, receberam algo novo, vamos espalhar, vamos... Então essa é a visão que me deixa, sim, a Assembleia de Deus não foi uma coisa humana, entre aspas, né, que eu, motivado a uma rebeldia, motivado a alguma coisa que eu não gostei da igreja, eles não saíram porque não gostaram de algum ensino da Batista, da igreja lá e tal. Eles saíram porque eles receberam uma porção diferenciada que não tinha e que também é bíblico. E aí vieram aqui, nessa questão evangelística, eles começaram a crescer e tá na proporção que está hoje. Então é a questão da palavra, do que o irmão Josias falou também, do espiritual e salvação. A evangelização. Tu vai olhar hoje num quadro geral, pelo menos até onde eu estudei, talvez eu possa estar errado, mas até onde eu estudei questão de denominações, as maiores, né? Não vou usar as que eu nem conheço, né? Mas de uma forma geral, assim, a igreja a denominação, vou usar, que mais evangeliza é a Assembleia de Deus. Não existe outra. Você pode ir para qualquer canto, eu não entendo isso. É algo divino. Você vai para qualquer canto, pode... Isso Irmão, é fato. tem um missionário lá. Tem um camarada lá que tá cheio, tu vai lá pro fundão do Piauí, lá no Nordeste, que não tem ninguém.
Lá tem um assembleiano, mano, que não Você tem como explicar. percebe assim também, Jonathan, entrando nessa pauta, quando você viaja para longe, seja onde for, cara, às vezes está passando no meio do nada, só baratinha, mato, quando você vê uma Assembleia de Deus lá, Uhum. entendeu? Talvez de madeira, pequenininha, mas tá lá, Assembleia de Deus. Cara, isso eu acho Isso é extraordinário. fantástico, lugares improváveis que, tipo, nossa, o que tem aqui? Quando você olha, tem uma Assembleia de Eu Deus já fui lá. motivado muitas vezes, tá passando em BR e, mano, a minha igreja aqui, no meio desse rincão, vão parar e fazer Isso. um culto. Gente, não tem como explicar. Então, a questão da evangelização, do amor pelas almas, hoje, não é polarizar, né, da BO, né? Mas muitas pessoas estão fazendo o quê? Estão sugando membros que a gente ganhou, vezes que alguém foi lá e atrás. Porque eu sempre digo assim, quer abrir um ministério, qualquer pessoa que tenha desejo, eu quero ser um pastor, quero me ungir por mim mesmo, e vou abrir um ministério, cara, vai, mas qual que é o propósito? Ganhar alma. Amém. Faça o que, de fato, Sim. os nossos pioneiros fizeram. Eu quero ganhar alma. E aí, se surgir e a coisa for fluindo, amém. Mas não, você vai, eu vou abrir um ministério, porque daí eu acho que eu já posso contar com o Josias, meu amigo Anderson, né, já vai ser meu pregador oficial do domingo, ou vai parte da mídia, então eu já vou pegar e já vou arrancando de lá de cá. Não, eu acho que a questão evangelística, missionária, por isso que eu acho que há no nosso coração, né, a questão missionária, que é uma ordem de Deus também. Então isso aí é o que me motiva, além da palavra, dons espirituais, e daí já engloba tudo, né? Sim. Mas esse amor, de fato, pelas almas, pessoas que ninguém dá nada, vai nos presídios, quem que tá lá, mano? Tu vai em casa social, tu vai em orfanato, tu vai... Mano, qualquer lugar que tu imaginar. Aonde dá pro crente entrar, o assembleiano Tá lá. tá. Eu tive Isso é. uma experiência, mudado para pregar numa aldeia indígena, lá, você vai ter lá, em cima lá. Tem história lá. Indígenas e coisa, deve ter tanta gente, tanta oportunidade de igreja também, né? Tá? E sábado à noite ainda foi de chuva, rapaz, daí a estrada de cheiro, foi até difícil o acesso lá. Mas quando eu cheguei, algo me surpreendeu. Por isso que hoje alguém fala, tem que pregar para indígenas. Calma aí, que indígena? Aonde? Quando eu cheguei lá, você vai ter assembleia, talvez mais alguém. Dava cada esquina que dobrava, ou tinha uma igreja. Tinha 5, 6, 7, não sei, não consegui contar, era à noite, mas tinha várias igrejas lá, evangélicas, na aldeia indígena. De evangelização, de pregação, esses índios aqui não estão em falta. E aí, passa aqui, tem a aldeia indígena aqui também em Poaçu, né? Uhum. Passa ali, tu vê quantas? 5, 6, 7 igrejas evangélicas ao lado da rua ali, onde passa a mulher. Então, indígenas aqui na nossa região não tem essa falta de evangelização. Por quê? Porque há essa preocupação que você citou, de um missionário, de uma Assembleia de Deus. Eu fui lá, era a Assembleia de Deus, aqui tem Assembleia de Deus. Se for aqui, né, os indígenas aqui em Chapecó, tem Assembleia de Deus. Então, essa chama que você falou de evangelização, de pregação, ela alcançou. E eu acredito que não é só aqui na nossa região, mas fora também. Claro que existem tribos que ainda precisam ser melhores alcançadas, isso leva tempo também, não é tão Sim. simples você simplesmente dar esse propósito de evangelização. Essa missão eu olho muito, eu entendo que as pessoas, nossa igreja, tem uma, não vou dizer denominação, é ruim não falar, não tem como não falar, né? Mas vou falar vou pegar o modo geral, o sensacionalista, que a gente sabe de quais igrejas a gente está falando, para ele enviar um missionário, eles preparam no idioma, ali. Cara, eu entendo isso, deve ser. Quanto mais preparado você tiver para ir para um país, cara, melhor. Mas, mano do céu, a Assembleia de Deus, ela tem algo, que eu creio que, por isso que eu digo que é uma coisa divina, que, cara, se a chama tá aqui dentro, tu vai que nem o pastor José Gonçalves, para onde que ele foi? Pro Paraguai, para Venezuela, para Bolívia. Foi para Bolívia e Deus ensinou ele a falar em espanhol. Ensinou ele a falar espanhol. Então eu vejo assim, essa chama que a gente tem que entender, tem que ter o preparo, tem que ter a questão da educação, do preparo da linguagem, do idioma e tal. Cara, se nós conseguir, amém. Só que nada, eu vejo, na minha opinião, né? Que a Assembleia me mostra isso na história. Nada está acima da chama. Quer dizer, você tem todos os equipamentos, mas aqui dentro... Então, assim, aquela chama de... O missionário não sabe falar direito, não tem oratório, não tem muito conhecimento, não tem muita noção, mas a chama que ele tem de chegar num lugar e faz a coisa acontecer e já planta uma igreja e a coisa já acontece. Então, essa questão missionária na Assembleia... E é isso que faz, é isso que faz a coisa acontecer, né, Jonathan? Se não tiver essa chama, esse chamado, pode ter o melhor preparo. Melhor preparo do mundo, não vai fluir, não vai acontecer.
Isso conta muito. Glória a Deus. É isso aí, galera. Fala, Marcelo. E É tu, isso aí. Marcelo? Eu vou falar. Tu é assembleano, né? Na verdade, vocês falaram muito, né? Mas é isso tudo que vocês falaram. Eu sou assembleiano. É bom mesmo. Eu sou assembleiano desde pequeno. Só cortando, ele já pode falar. Só quero deixar bem claro, assim, ó, eu não tô dizendo que só a Assembleia de Deus vai pro céu, mas Ô, eu tô a cortando maioria... aqui, daí você me quebra. Né? Ô, o Anderson tá na frente da câmera. Tá, vamos lá. Pode falar, pô. Eu sou, né? Deixa eu cortar pra mim de novo. E aí? Pra o pessoal entender, só eu cortando aí, né? Então, é meio difícil. Eu tenho, assim, uma admiração pela quadrangular também, cara. Não, eu tenho mesmo. E é uma igreja bem igual também na Assembleia, a questão de, cara, ter espalhado para todo lugar. É uma igreja muito organizada, onde tem uma quadrangular, tem uma quadrangular bem feita. Então eu admiro bastante eles. Mas eu sou assembleiano, né? Mas nada supera a Assembleia. Assembleia. Não, a Assembleia Ó, é vamos diferente. pegar aqui, ó. Vamos puxar aqui pra puxar sardinha, né? No estado hoje, Santa Catarina, todos os municípios têm uma Assembleia. Ah, não, todo lugar, né? Todos os municípios, cara. Todo lugar. Não tem como explicar isso. Sempre tem um louco da Assembleia que aceita o desafio de ir lá pro meio do mato, Abrir um abrir um trabalho. trabalho, um pão de cu numa casa, né? Um casinha de madeira, seja lá o nível que seja. Então isso nos deixa feliz, né? Que a gente possa voltar aí para esse... Tava agora vendo uma reportagem do pastor, não sei se é o pastor José também, que ele foi para a França num desafio também, assembleiano, né? Mas não sabia, mas era muito apressado, as coisas tinham que acontecer, tinha a igreja que enviar alguém para a França, porque o trabalho estava parado, não vou me recordar agora o nome dele, mas é da Assembleia ali de São Paulo, eu acho. E aí ele foi enviado, hoje está um big de uma igreja da Assembleia lá, e Deus ensinou ele a falar francês também. Igualmente o pastor José Gonçalves. Então eu vejo muito essa pegada assim da chama, não tem, né? Chama, que nem o Josias falou, pode ter a bagagem, pode ter, né, as eloquência, o estudo, a sabedoria, se aquilo ali não apertar, você não fica um mês, né? Nunca me esqueço do saudoso pastor Cisino, antes dele falecer, eu consegui estar numa sala com ele, nós conversando, ele contou uma experiência, daí eu paro de falar e não falo mais nada. E ele contou, é isso que move as missões, a Assembleia de Deus, a igreja. Um casal tinha porque tinha desejo de fazer missão. E quer ser enviado, né? Tem gente que não faz em Jerusalém e quer ser enviado, né? Mas daí ele pegou, foi falar com o pastor Cisino não fechou os olhos, né? Falou assim, não, quer fazer missão? Não tem chamado mesmo? Sim, eu e minha esposa somos solteiros, temos tudo para fazer pela vida. Então tá. Tô falando do que o pastor Cisino contou. E ele pegou e mandou o casal vir para Balneário, ia ficar hospedado um tempo no alojamento missionário, né? Preparação e tal. E o casal chegou logo depois de alguns dias. E aí o pastor Cisino era mais novo na época, né? Já recepcionou o casal, já enviou lá pros cômodos, uma caminha lá, um bilhete, tal. E em cima de cada bilhete tinha uma caixa com ferramentas. Ferramenta básica, né? Cera e martelo e essas coisas, né? E o pastor falou assim, então vocês se alojam, se arrumem aí, daí vocês vão lá para fora e tal, vocês vão ser direcionados a como vocês se portar no meio de situações, se tiver que construir casa, alguma coisa assim, você tem que saber fazer o básico e tal. E eles já ficaram meio assim, mas pô, vim aqui para aprender e tal, missão, ganhar alma, não sei o quê. Lá e ficaram uns meses. E só nisso. Tinha a questão teológica, tudo, culto lá, mas o primordial era a questão da construção, né? Diz que passou ali, acho que os 3 meses de experiência, o Cisino chegou e tão preparado, querem ir, queremos. Pra onde é que nós vamos, pastor? Tô ansioso. O pastor Cisino deixou tudo no molho, botou dentro do carro, botaram no avião e foram para Amazonas. O pastor Cisino desembarcou com eles lá, levou lá pro meio do mato, que eu não sei onde é que é. Não tinha nada, não tinha casa, não tinha luz, não tinha nada. Soltou eles com as bagagens, com as caixinhas de instrumento deles, soltou lá e disse, ó, boa sorte, que Deus abençoe. Daqui a alguns meses eu venho aqui para ver como é que tá o trabalho. Os missionários, né, que agora eram missionários, não, pastor, mas não tem nada aqui, não vão fazer. Vocês ficaram por tantos meses aqui para aprender tal coisa, se vocês tiver chama, aqui não sei quantos quilômetros tem uma aldeia indígena que vocês vão ter que começar a abrir um trabalho, só que não tem como nós morar lá, vocês não vão morar lá. Então, se vira aqui, construa a casa, faz um ponto aqui, daqui a um tempo eu volto aqui. A chama foi tanta que parecia que não ia dar certo, né? Que agora, não me recordo o nome, mas depois eu até posso mandar. Então, até hoje com o trabalho lá,
construíram cabana, foi indo, construíram casinha e tal, estão com um ponto de culto, uma igreja lá, e estão atendendo a reserva indígena até hoje. Quero crer que até hoje, né? Até esse tempo atrás estavam. Então, assim, aquela chama fez com que eles fossem abandonados, entre aspas, no meio do mato, coisa que nenhuma igreja vai fazer. E eu acho que ninguém que não tem uma chama vai aceitar. E fez com que eles partissem dali um trabalho novo, que ninguém nunca tinha feito. E é isso aí que deixa nós, né, de uma pegada assim, que não tem como explicar, né? Não é humano, né? Não tem como ser humano. Eu sou assembleiano e glória a Deus por ele. É isso aí. 11h44. Abraço aí, Vamos- Daniel Bergo, na vinda. Considerações? Vamos por as considerações Eu finais falo aí. demais, Jesus. Esperei aí, cortar pra nós. Anderson, fale então aí. Agradeço aos convidados. Agradecer, então, ao Josias, né, de ter aceito o convite, de estar com a gente. O Josias falou um pouco, né? Pois Também é, me chama- nós falamos. A ideia seria me chamar para apresentar, fazer por trás, me tirou o outdoor do irmão. O Josias é bênção e terá outras oportunidades aqui. Eu creio que assim, Marcelo, Deus tem aberto as portas aqui para crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, Uhum. para trazer testemunhos e experiências, mas também alguns pautados na sua profissão, né? Profissão, já teve vários que estão isso aí. aqui de diferentes profissões, e agora o Jesus ingressando na área da psicologia, fazer aqui um trabalho voltado nisso, um paralelo entre a psicologia, a igreja, a palavra de Deus, né? Pontos que o mundo pensa, como nós pensamos, acho que seria importante. Sim, seria interessante. Então, nós queremos agradecer aqui o Josias, o Jonathan James também, e agradecer a todo o pessoal aí que está se inscrevendo no canal, que está curtindo, né? Eu cheguei aqui para um podcast, acabei ficando. Sempre que o Marcelo nos chama, a gente está aqui disposto a trabalhar pelo reino, né? Amém? Pelo reino. Então, agradecer e também passar a palavra para o Josias aqui, para deixar seu abraço para os familiares, amigos, sobre essa experiência de estar aqui e também deixar o seu contato aí para agendas, pregações aí, para que o povo possa entrar em contato contigo. Amém? Também tem uma palavra de gratidão, né? Por este momento aqui, né, pelo convite. O Anderson aí, por esse mediador, que, quero não, um moço de Deus também. Deus usa na palavra e me sinto feliz de poder estar contigo aqui para mim. É muito gratificante, para não dizer honroso, mas muito gratificante também, né? Estar contigo, cara. O Jonathan, né? Nosso amigo aí já. Nosso missionário. E Não parece, mas sou, tá, gente? conhecendo a história dele, também topou muitos desafios, né? Que só, como ele cita muito, né? Que só a chama que arde, que faz a pessoa se mover dessa forma. Então, também tenho uma admiração por isso, por essa coragem, por essa força, né? Que Deus continue também te abençoando e te usando nessa caminhada. E a minha parte é que a gente continua trabalhando para o Senhor Jesus, continua servindo ao Senhor da melhor forma possível, né? A agenda está sempre cheia, sempre cheia. Oh, glória! Isso é ótimo, cheia de espaço, como comentei. Sim, mas nós que somos da igreja, o Anderson também, que não é da igreja, você, não está cheia para a tua mensagem, tem espaço para pregar. Tem espaço, mas se você não me convidar para pregar na sua igreja, eu tenho serviço lá na minha e eu vou ficar feliz de estar trabalhando na minha igreja. Amém. Do lado do meu pastor. Amém. Pastor Amarildo, já deixar um grande abraço para ele. Cara, todo mundo é lá do Vila Homem Real, de né, Deus cara? que eu amo, a família dele, a minha família toda ama ele. Então, se eu não estou com uma agenda fora, eu estou na minha igreja fazendo alguma coisa lá e que também para mim é muito gratificante. Eu amo também estar entre os irmãos, entre a minha igreja. Claro que eu amo pregar a palavra de Deus, isso é um chamado também. Então, deixar meu contato aí, né? 49, meu celular, Coloca lá, né? WhatsApp, Vai estar na também, descrição. 9936-7580. Então, esse é meu Cara, contato. Também tem referência. Instagram, né? Josias Agendas Padilha, né? abertas. José da Silva Padilha, lá vai encontrar. 2026. Se não encontrar, encontra o Anderson, ele é meu amigo lá, você me acha também. Amém. Então, a gente é muito feliz de poder servir ao Senhor. São escolhas que fizemos na vida, né? Que nos recompensam, que nos tornam gratos ao Senhor por tantas bênçãos, né? Às vezes imerecidas, né? Às vezes não, na maioria, às vezes bênçãos imerecidas.
mas o Senhor tem sido bom. Eu agradeço pela oportunidade, Marcelo. Muito obrigado. E a porta, os convites aí sempre estão abertos. A hora que você precisar, que te ajuda aqui no podcast, se a gente Aí, ó. estiver disponível, é uma alegria não poder ajudar Amém, a amém. partir deste momento. Me É, trocou. isso, Me Importante. trocou. Já era agora. Tchau, James. Fala aí, James. Nosso missionário Benção, sueco. cura. Nosso missionário. O Josias está aqui, eu não vou falar, mas outra hora eu venho, que ele não tiver, eu conto. Mas o Josias fez uma parte não, ele teve uma participação muito, eu digo assim, muito linda no nosso ministério, nosso chamado, em momentos que a gente estava em situação ali que ele apareceu. Eu não vou dizer do acaso, né, porque não existe acaso. Deus direciona, nós estávamos em Palmitos, né? Palmitos. Ele apareceu assim e Deus, por isso que eu digo, essa questão da Assembleia de Deus é algo também que, forma que Deus trabalha, que eu creio muito no mover de Deus assim. O José é uma benção, apareceu para nós em um momento importante, muito importante, principalmente na vida da nossa pequena Liz, né? Que era pequenininha, e Deus usou grandemente por muito tempo e a gente nunca vai esquecer, né? Eu sempre digo, eu não quero esquecer de pessoas que fizeram parte da nossa vida. Josias é uma benção, homem de Deus, sempre topou os desafios da pregação e o que eu mais acho lindo que tu vai olhar hoje para muitos pregadores, se você for olhar para a congregação dele, o pastor não vê faz 10 anos. Ele prega tanto fora que a congregação acho que nem considera mais, né? Quando tá E é visitando. importante, é isso, né? Você considerar a sua congregação, tá pronto para servir lá. E fora depois é uma consequência, né? Da tua fidelidade na tua casa. Deus te abençoe. Precisando de nós, estamos aí. Vou te visitar, tomar um mate lá de manhã. Tá demorado, mas E a gente vai estar Ainda sempre acredito. orando por vocês, mas a minha família de fato é grata por tudo que tu tem feito e com certeza Deus já tem, né? Te abençoado. Vai te prosperar cada dia mais em todas as áreas que Deus tem por certo de fazer na tua vida. Deus abençoe, Marcelo. A gente vem lá do Coronel Freitas para cooperar aqui. Irmão Anderson, Deus abençoe. Amém. A gente se sente constrangido de estar perto dele. Mas ele chegou lá domingo lá e, chorei que nem criança. Mas Deus abençoe, irmão Anderson, uma benção. Anderson é diferenciado, Sempre aí né? pregando, desenvolvendo o ministério e muito Deus tem para fazer. Eu tenho certeza que de estatura vai estar sempre assim, né? Mas diante de Deus, com certeza, é um gigante. Amém. Deus abençoe. Crescer pro lado, fica gigante. Abraço aí para todos nós irmãos. Nos queiram bem, que não custa nada. Precisando de nós, estamos aí. Não vou mandar isso aí. contato porque a gente não pode sair, então. Missionário. E é isso daí, galera. Eu quero agradecer vocês, o Anderson, que sempre tá nos apoiando aí, sempre tá nos ajudando. Falei pra ele semana passada, ele nem, falou, deixa pra nós vamos lá. Quero agradecer muito, Anderson, por essa parceria aí. Ao James também, chamei ontem o James e ele falou, Só deixa chamou pra porque nós. eu chamei, né? Não. Então vamos fechar logo. Tá na agenda de Deus. Não, Irmãos, mandem ali quando vocês verem o videozinho. Ô Marcelo, vá abençoar a obra lá em Coronel Freitas. Nós também temos um simples canalzinho lá tem microfone, a gente fica falando lá. mas eu falei, tem Mas um falta microfone ali, né? falta o irmão Marcelo lá ajudar nós. Então, incentive aí. Se você ajudar nós ali primeiro, tem uma obra fazendo ali atrás de casa, né? Pra criança. Pra criança. Preciso levantar uns tijolos lá. E se você me ajudar ali... Ajudemos, mas a chama tá aqui, né, Josias? Ai, mas é isso daí, James. Obrigadão por ter vindo aí. O Josias também, convidei ele domingo lá pra pregar lá pra nós. E pregou e já falei, vou chamar ele de podcast já. E já aceitou. Obrigado, Josias, por ter aceito o convite. E eu quero agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores, as pessoas que estão orando por nós, que é muito, muito importante essas orações e esse apoio também. E é isso daí, galera. Isso daí. Chegando meio-dia já, né? O James falou, nós ia ficar até meio-dia aí. Ainda bem que tem almoço, irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo que tem um restaurante ali pra baixar. Conta por quando pode seguir Jesus. Não, seguir sim. Jesus. Anota lá. Glória a Assembleia de Deus. Jesus. Obrigado, Senhor, pela Assembleia de Deus, Coronel Freitas. E é isso daí, galera. Obrigado por ter assistido até agora. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir e vai ajudar bastante nós. Se inscrevam, né? Se inscrevam. Se você não é inscrito e está assistindo, Tem o Pix lá também? tem o Pix. Irmãos, eles precisam ser monetizados urgente. A gente né? precisa. Posso passar meu Pix também? Passa. Pode passar. Se for o CPF, os irmãos já vão cadastrar como mesário já. Mas é isso daí, galera. Deus abençoe e até a próxima.